está perto aí de ir para a terceira Olimpíada da carreira. Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de abril de 2024. Uma comissão de juristas vai discutir ao longo da semana no Senado o relatório final e uma minuta de projeto para reformular o Código Civil, instituído em 2002 e em vigor desde 2003. O colegiado foi criado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, em agosto passado. Já houve quase 7 meses de encontros, audiências e discussões sobre as mudanças no texto, e reúne normas para as relações entre empresas e pessoas físicas. Presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, a comissão terá até o próximo dia 12 para concluir os trabalhos. A quantidade de benefícios pagos pelo sistema previdenciário brasileiro entre 2012 e 2022 aumentou em um ritmo 3 vezes maior que o número de novos contribuintes. A informação faz parte de um estudo com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022. No período observado, os pagamentos subiram 2,2% e o total de contribuintes avançou apenas 0,7%. Os dados foram divulgados pelo jornal O Globo. O embaixador colombiano Camilo Romero vai retornar à Argentina. O anúncio foi feito pelos Ministérios das Relações Exteriores das duas nações. Em nota conjunta, os países demonstraram interesse em adotar passos concretos para superar as divergências e fortalecer a relação. A crise começou depois de o presidente argentino Javier Milei chamar o presidente colombiano Gustavo Petro de terrorista e assassino. Autoridades de saúde dos Estados Unidos emitiram um alerta sobre casos da doença meningocócica invasiva, uma enfermidade rara, mas potencialmente letal. No ano passado, houve 422 ocorrências no país. É o número mais alto desde 2014. A informação foi divulgada pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. No horário de Brasília, 9h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você acompanhou as principais notícias do dia com a gente aqui no Jornal da CBN e agora segue com a programação da sua cidade. Obrigada pela companhia. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h04. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Começando mais um mês e com ele o CBN João Pessoa desta segunda-feira, dia 1º de abril de 2024, pós-feriadão da Semana Santa, feriadão inclusive de muita chuva, não só na Paraíba, mas em outros estados aqui do Nordeste, até quem viajou para pertinho não escapou. E parece brincadeira, né? Mas é só chegar a segunda que o sol aparece, né não? Como é que foi o feriado por aí? Viajou? Descansou? Conversa comigo, 981324088. Vou repetir, 981324088 é o nosso WhatsApp, canal direto com a bancada aqui da CBN para você sugerir reportagens, fazer denúncias também. Conversa comigo, tá? Tô te esperando. Hoje, 1º de abril, famoso dia da mentira, né? O jornal O Globo, inclusive, fez uma reportagem sobre isso, achei bem interessante. Vou aqui fazer um resumo para vocês. Essa data que nasceu ali na Idade Média, na França, naquele momento
né, por volta de 1560, mais ou menos. A França usava o calendário juliano, ou seja, começava o ano no dia 1º de abril. Mas aí o rei Carlos IX decidiu adotar um novo formato, veio para esse calendário que a gente utiliza hoje, calendário gregoriano, mas não foi todo mundo que aceitou não, viu? Teve ali parte da população que não quis e começaram a ser chamados, esses que não aceitavam, de bobos de abril ou bobo de abril. E aí essas pessoas eram alvos de brincadeiras, o pessoal levava convite de festas imaginárias, né? Festa de Ano Novo imaginárias, presentes, cartões de comemoração. E aí, o dia 1º de abril ficou conhecido como Dia da Mentira e se espalhou pelo mundo. Chegou tempos depois ao Brasil, mas foi aí o início dessa história do dia 1º de abril. E a mentira vai ser assunto, tá? Aqui no CBN João Pessoa. Até que ponto a mentira é socialmente aceitável, hein? Ela é necessária em algumas situações? Ou você acha que qualquer mentira tem que ser evitada, né? Tem gente que acha que não, mentira não. Mas será que a gente consegue viver sem mentir? Nem que seja aquela mentirinha, né, para ajudar um amigo ali ou para não ser tão sincero. Enfim, quero saber de você. O que é que você acha da mentira? E também vamos falar desse momento que estamos vivendo, né, em que muitos se utilizam da pós-verdade, ou seja, na hora de criar ou modelar uma opinião pública, fatos que são objetivos, ou seja, fatos, têm menos força, menos influência que apelo às emoções e às crenças pessoais. Então, vamos trazer todas essas discussões aqui para a bancada da CBN. Fica por aqui, vai dando sua opinião sobre mentira que a gente volta já já com esse tema. Outro assunto que vamos discutir hoje é o aumento no preço dos medicamentos no Brasil. Pois é, o mês de abril já começa com essa novidade. Na Paraíba não é diferente, o Procon está de olho em possíveis abusos. Também vamos te atualizar sobre o caso do médico que foi preso na semana passada suspeito de agredir a ex-esposa na audiência de custódia, na verdade audiência de divórcio, logo após, né? Foi no dia da audiência. Isso aconteceu lá no sertão do estado. Ele foi solto porque a polícia decidiu pelo não indiciamento e a gente explica o motivo já já. 9h08. Felipe Nunes está por aqui para adiantar alguns dos assuntos da política. Felipe, bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você. Daqui a pouco a gente recebe na CBN o deputado estadual Wilson Filho. Ele vai falar de um projeto de lei de autoria dele, já aprovado na CCJ da Assembleia, que garante a gratuidade no transporte intermunicipal para pessoas com câncer aqui no estado. A gente vai questionar o parlamentar sobre a constitucionalidade e a aplicação dessa lei. O deputado também vai falar de uma audiência pública que vai acontecer na Assembleia e também de articulações do Partido Republicanos para as eleições desse ano. Esse e outros assuntos da política daqui a pouco na CBN. Já, durante todo o dia, né, Felipe? A gente passa a manhã inteira falando sobre política, trazendo os assuntos da política em pílulas no nosso programa. Então tem muito espaço aqui para falar sobre política. Aconteceu, primeira mão a gente traz aqui. Com certeza. Felipe volta daqui a pouco. Quero te perguntar, como descobrir qual o melhor tipo de negócio para começar a empreender? Tem muita gente passando por essa dúvida ou por esse momento. A resposta nós vamos trazer na coluna Empreendedorismo com Jorge Lucas Vanderlei. Olá pessoal, tudo bem? Muitas pessoas querem começar a empreender, mas não sabem por onde começar. Que tipo de negócio abrir? Como minimizar os riscos? Será que vale a pena pedir demissão do emprego para empreender? São muitas dúvidas que surgem nesse momento inicial e a empolgação de ter um negócio acaba se misturando com a razão. Por isso, para te ajudar nesse processo, eu vou esclarecer essas e outras dúvidas logo mais aqui na nossa coluna de empreendedorismo. Te espero lá. Segunda-feira também é dia de falar sobre imposto de renda. Olá, ouvintes da CBN. Sou Felipe Crisanto, da coluna Imposto de Renda. Logo mais, iremos tratar sobre despesas dedutíveis. Várias dicas para que você possa pagar menos imposto. Vem com a gente, logo mais. Agora são 9h10. Trânsito. Feriadão foi embora, mas sabe o que voltou junto com a segunda-feira foi o trânsito, viu? Quem tava por aqui sentiu aquele trânsito muito tranquilo do feriado, mas agora, trânsito muito intenso na BR-230 desde cedo, tá? Inclusive, nosso ouvinte Zulu Neves mandou mensagem aqui, mandou um vídeo
falando que há engarrafamento na BR-230, no viaduto das Três Lagoas, chegando ao Almeidão. Pois é, no sentido quem está saindo de João Pessoa, tá? A partir ali do trecho do desvio feito pela Prefeitura para a construção do viaduto de Água Fria. Então, a partir desse trecho, ali nos Correios, trânsito já começa muito intenso, está desde cedo. Não temos ainda informação da PRF que estaria causando esse engarrafamento. Porém, saída de João Pessoa, muita atenção para você, motorista, condutor. Trânsito muito intenso, engarrafado nesse momento, passando pelo viaduto do Geisel, pelo Parque de Exposições, até o viaduto das Três Lagoas. Também temos informação de trânsito intenso na Avenida Dom Pedro II, próximo ali ao Ibama, no sentido centro. Também na Avenida Epitácio Pessoa, próxima à Usina Cultural Energisa. E já pegando também a Maximiano Figueiredo, passando ali em frente à Praça da Independência. Quem está vindo da João Machado para Maximiano Figueiredo também vai encontrar trânsito intenso e lento nessa manhã. Estamos no ar, CBN João Pessoa, aqui na 101.7 FM, o programa de notícias das suas manhãs. Vamos seguindo com notícia e lembra que você pode participar no 981324088 e também nos assistir ao vivo. Já estamos com a transmissão lá no site cbnparaíba.com.br. Acompanhe aí pelas câmeras instaladas no nosso estúdio. Antes de seguir aqui, quero só fazer o registro do trânsito, que Zulu Neves me explicou aqui, nosso ouvinte disse, Caio, tem uma carreta enguiçada ocupando a faixa da esquerda ali próximo ao viaduto das Três Lagoas. Por isso, o trânsito está complicado por lá. Então, você quiser fugir desse engarrafamento, tenta fazer o trecho ali saindo, né, pela Avenida Cruz das Armas, indo por Cruz das Armas, por Jaguaribe, você vai conseguir evitar esse engarrafamento que desde cedo está ali na BR-230. Zulu, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco eu leio mais mensagens. Vamos seguindo. São 9h13. Giro de notícias. Já está solto o médico Algaci Fernando Vieira, que foi preso na semana passada suspeito de agredir a ex-esposa no dia da audiência de divórcio no sertão do estado. A liberdade veio depois que a polícia decidiu pelo não indiciamento do médico. Arthur Lira relembra esse caso e explica o que aconteceu. O médico foi preso denunciado por agredir a ex-esposa depois de uma audiência de conciliação de divórcio. A denúncia foi de que as agressões ocorreram por volta das 3h30 da tarde do dia 25 de março, próximo à saída de Itaporanga. Mas o relatório da Polícia Civil mostra que no início da mesma tarde, o médico deu entrada no Hospital Regional de Piancó para um plantão. Segundo a polícia, só no fim da tarde o médico saiu pelos fundos do hospital depois que a polícia chegou procurando por ele após a denúncia da vítima. Se consegue provar pelas declarações das testemunhas e também das imagens que mostram que ele estava lá, né, nesse período de 2h35 até 5h16, mais ou menos. Além de não indiciar o médico, o delegado pediu mais 30 dias para buscar mais detalhes sobre o histórico do casal e vai investigar se a mulher mentiu e teria criado provas falsas, já que o laudo pericial apontou lesões no corpo dela. A advogada da mulher comentou sobre essa decisão no relatório da polícia. Esse tipo de situação, essas agressões, elas acontecem na intimidade, né, em situações exatamente de emboscada, e não, óbvio que não iria ter testemunhas. O vídeo que mostra ele ingressando no hospital às 14h35 e também não mostra nenhum vídeo dele deixando o hospital, né, pela porta da frente, como ele alega que saiu por trás, e saiu no Jeep Compass. De quem é esse Jeep Compass? Porque que a placa do carro também nem foi juntada no inquérito. Propriedade de quem? Sabe? São depoimentos que se contradizem. O diretor do hospital fala que ele não estava. Sobre os prints de conversas que a mulher divulgou para a imprensa com supostas ameaças do médico, esses prints ainda não foram apresentados à Polícia Civil, mas a advogada disse que mostrará à Justiça. Já o advogado do médico vai tentar reaver o emprego do médico que foi exonerado do cargo do Hospital de Piancó. Se você observar os prints, não tem sequer o número do telefone de onde está mandando a mensagem.
Eu posso criar um WhatsApp agora com a sua imagem, o seu nome e botar lá o que eu quiser. Ele é médico de uma profissão de grande relevância social e tem grande serviço prestado aqui no Vale do Piancó, conhecido como homem íntegro, residência fixa, profissão definida, família. Agora, com o inquérito do dia 25 relatado e também judicializado, vamos investigar os casos de possível lesão anteriores, né? As possíveis lesões anteriores e antepassadas, certo? Possível ameaça também. Por nota, a assessoria jurídica de Danúbia Carla informou que ela, temendo por sua segurança, se encontra amparada por seus parentes, que estão prestando todo o apoio e cuidados necessários, fazendo revezamento para que ela não fique sozinha. A advogada da vítima disse que pediu a habilitação no processo para ter acesso aos autos, mas, até o presente momento, não foi liberada essa habilitação, esse acesso, e finalizou dizendo que não concorda, mas respeita a decisão judicial. 9h17, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na tarde de ontem na casa de Bruno Gustavo Felisbino, de 36 anos. Ele foi assassinado na última quinta-feira no estacionamento de um shopping em João Pessoa, e Alisson Correia explica pra gente. O trabalho aconteceu de forma integrada entre forças de segurança da Paraíba. O mandado de segurança foi cumprido após uma ação da Justiça do Estado e foi necessário porque a vítima tinha uma extensa ficha criminal em outros estados. Bruno Gustavo Felisbino tinha 36 anos e também era suspeito de integrar uma organização criminosa interestadual. As autoridades querem descobrir quem cometeu o assassinato, mas também investigam se o homicídio teria relação com os crimes cometidos pela vítima. Até amanhã desta segunda-feira, nenhum suspeito no caso havia sido preso. Alisson Correia para a Rádio CBN. Tá aí, Alisson, trazendo informações desse mandado de busca e apreensão cumprido pela polícia ontem na casa desse homem que foi assassinado, para tentar entender o que é que está acontecendo, inclusive informações de que ele tinha uma ficha criminal muito extensa. Então a polícia está tentando entender o que é que teria levado a esse homicídio. Mudar de assunto, tá? São 9h18, mês de abril está começando já com aumento no preço dos medicamentos em todo o Brasil. Na Paraíba, claro, a gente vai sentir esse impacto. E o PROCON está de olho em possíveis abusos. Herbert Araújo, muito bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que acompanha o CBN João Pessoa. A gente conversou com uma pessoa, com Jaqueline. Ela é uma pessoa que usa alguns medicamentos de forma contínua, né? Consome bastante do orçamento dela e do marido dela esse consumo de remédios, né? E para ela, claro que essa notícia não é a melhor notícia do mundo, né? Essa notícia do reajuste dos medicamentos. Vamos ouvir o que ela disse. Todo mês é uma paulada que meu esposo compra de remédio, tanto para o transtorno de ansiedade e para dormir, e para o tratamento que eu faço também para o rosto, com melasma, e fora os outros remédios que eu tomo para labirintite. E o custo está muito caro, e agora com esse aumento, eu não sei o que vamos fazer. O reajuste dos medicamentos é de 4,5% no valor do fabricante. Esse índice ele foi definido pelo Conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A gente conversou também com Kessia Liliana, que é superintendente do PROCON estadual, e ela trouxe algumas orientações para os consumidores. Segundo a Câmara, que regula a CEMED, ela diz que o aumento poderá ser o teto, é até 4,5%. O que é que nós orientamos o consumidor? Sempre fazer pesquisas de preço, pesquisas de estatística. Já está em campo. Nós temos também, mas o universo de medicamento ele é extenso. É importante dizer ao consumidor que em todas as farmácias tem uma revista que ele tem lá os valores com o teto máximo, o mínimo e o máximo a ser cobrado. Segundo Kessia, o PROCON ele acompanha, né, a aplicação desse reajuste justamente para evitar algum tipo de abuso.
A nossa fiscalização ela já é de rotina em todos os demais segmentos, tanto nesse período com essas alterações, lembrando, não é que a partir de hoje aumentou 4,5%. Esse é o teto que poderá algumas farmácias nem terem, dependendo do estoque e tudo mais, nem botar o aumento em cima do que já existia. Então, ficar atento, pesquisar, o consumidor ficar atento, o PROCON também está nas ruas e, principalmente, em caso de dúvidas, liga, resiste a sua reclamação. Primeiramente, junto à empresa, para que ela justifique, e, posteriormente, para que o órgão de defesa do consumidor ele possa adotar as medidas pertinentes. Quem tiver algum tipo de dúvida ou quem tiver perceber algum tipo de situação atípica, estranha nesse reajuste, pode comunicar ao PROCON. Tem um número de WhatsApp que é disponibilizado pelo PROCON estadual, que é o 986 18 8330. Repetindo, 986 18 8330. Herbert Araújo, muito obrigado pela sua participação. Medicamento, todo mundo precisa, né? Pelo menos em algum momento da vida, mas quem precisa para esse uso diário realmente sente muito mais na pele. Os medicamentos estão mais caros e, infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade que as pessoas estão precisando cada vez mais de remédios, né? Para diversos problemas, muitos remédios para a saúde mental, infelizmente, porque a gente está vendo num ritmo que está muito complicado para muita gente, tem muitos outros fatores, a alimentação aí mexe com o corpo, enfim. Fica aí, né? Vai chegar, a conta vai chegar, 4,5% é para o fabricante, não é isso? Exatamente. Depois ainda pode vir aí mais... Sempre começa lá no início, depois pode até subir mais, né? É justamente essa questão que o PROCON precisa observar, né? Se o índice que está sendo aplicado é justamente esse do fabricante. E tem uma outra coisa aí que ela chamou a atenção também, que é o fato de que se você tem um estoque lá na sua farmácia, você não pode aumentar imediatamente o preço do medicamento, porque você não comprou por esse preço novo, né? Aí o PROCON tem que ficar de olho e você... também ouvinte, ficar de olho no sentido... Hoje não tem como você chegar na farmácia e hoje já está mais caro. Não faz o mínimo sentido, né, isso acontecer. Vai ter que esperar um pouquinho. Se isso acontecer, você entra em contato com o PROCON, que vai fazer essa fiscalização. Herbert, obrigado, tá, pelas informações. Até mais. Agora são 9h23, te convido a nos assistir nesse momento lá no cbnparaíba.com.br, tá? Acessa lá e assiste nossa programação ao vivo. Já tem gente, inclusive, comentando aqui. Já eu leio os comentários dos nossos ouvintes e também as mensagens no nosso WhatsApp. Vamos seguir aqui com o nosso noticiário. Dani Fechini está aqui na bancada da CBN. Dani, muito bom dia para você. Vamos começar a semana dando um alívio ou até colocando mais uma coisa para as pessoas pensarem, que é concurso, né? Tem gente que já está começando a semana nesse aperreio do concurso, mas também pode ser um alívio para alguém que está querendo mudar de vida, enfim, pensando em oportunidade, né, Dani? Bom dia. Exatamente, Caio, bom dia aos ouvintes da CBN. A segunda é o dia de começar, né? Por que não começando a estudar? A Paraíba tem cerca de 8 editais de concursos abertos, são mais de 560 vagas em diversas áreas. Eu trouxe alguns destaques aqui que o G1 tem disponível. Algumas prefeituras estão com concursos abertos, mas também tem vagas em outras instituições. Um destaque é o concurso da Prefeitura de São Domingos do Cariri, que tem 37 vagas, salários que passam de R$ 9.000. As inscrições ainda estão abertas até o dia 14 de abril e as provas desse concurso acontecem no dia 19 de maio. Está pertinho, mas para quem já estava se organizando, ainda dá tempo. Também tem o concurso da Prefeitura de Salgado de São Félix, são 91 vagas para todos os níveis de escolaridade, então tem oportunidade para todo mundo. Salários que chegam a R$ 5.000 e as provas acontecem também em maio, no dia 5. A Prefeitura de Barra de São Miguel, também está com oportunidade. São 72 vagas para todos os níveis de escolaridade e provas que acontecem no dia 2 de junho. As inscrições desse concurso podem ser feitas até o dia 5 de maio.
Também temos o concurso da Prefeitura de Matinhas, com 68 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, e salários bem altos, viu, Caio? Salários que passam de R$10 mil, a depender aí do cargo que você for escolher. Eita, coisa boa, hein? Pois 10 é. mil, tá bom. As inscrições ainda estão abertas até o dia 21 de abril, as provas acontecem em maio e o resultado final já está previsto para julho. E finalizando, o processo seletivo para professor substituto da UFPB, são 20 vagas, os salários vão variar conforme as áreas escolhidas, conforme também os graus dos professores, né, que podem ter graduação, especialização, mestrado e doutorado. As inscrições ainda vão abrir no dia 8 de abril e seguem até o dia 12. O cronograma específico de provas e de resultado vai variar de acordo com a área escolhida. Todos os editais e também os links para se inscrever, os ouvintes podem conferir acessando g1.com.br/pb. Lá tem todos os detalhes e a gente atualiza sempre que tem uma novidade, Caio. Dani, vou aproveitar que a bancada tá cheia, porque, ó, o pessoal que tá acompanhando no cbnparaíba.com.br vai ver que Danilo Alves entrou aqui. Eu falei, senta aí, Danilo. Danilo, apresentador do Globo Esporte. Foi. João Paulo Medeiros tá aqui. Você também tá. E Danilo tá falando, o que é, Caio? O que é que eu... Tá da cor do microfone, Tá da cor do microfone, vermelho aqui. Porque hoje é o dia da mentira, certo? E a gente vai falar sobre isso no programa. Aí eu vou aproveitar esse tempinho que a gente tem pra perguntar. Mentira é aceitável em algum ponto? Ou a gente tem que evitar de qualquer jeito? Porque, poxa, a pessoa chega ali com um corte de cabelo não tão legal. Você vai... Não, tá horrível. Ser sincero assim, 100%. É melhor do que mentir? Ou você dizer, não, ficou legal, tá... Me digam aí, mentira até que ponto é aceitável? Sobrou pra mim. Sobrou pra vocês. Bom dia, menino Caio. João, Dani, e aí? Lu, audiência, mentirosos de plantão por aí. Nesse caso, depende da intimidade da pessoa, Caio. Até porque, assim, um caso de um corte de cabelo, de uma roupa que você está utilizando, de alguma coisa nesse sentido, só vai lhe perguntar se de fato tiver intimidade para saber o que é que você achou, se você gostou. Aí vale dizer a verdade, tem né? que falar a verdade, tem que ser sincero. Mas não tem aquela mentira que a gente tem que contar, não? Você não acha que todo mundo tem que ter um pouquinho da mentira ou tem que ser sincero a hora toda? Só para se defender. Danilo, senão não vale não. Obrigado. De que horas você está hoje? A partir Logo de que horas? Depois do JPB, então 12h50, pega ali JPB. 55, 1h da tarde. Vai falar das semifinais do Campeonato Paraibano, viu? Perfeito. Deu Cobertura bom completa. pro Serra Branca, que empatou fora de casa contra o Botafogo. Deu bom pro Souza, que venceu o 13 lá no Sertão. Tudo isso e muito mais. E os estaduais pelo Brasil e pelo mundo, o futebol todo, coisa mais linda. Sem mentira nenhuma. Só sem com mentira, verdade, só mostrando o que tá toda acontecendo. hora. Danilo, valeu, obrigado. Valeu. E você, Dani? Agora quero sua opinião também. Aproveitar que estamos falando sobre isso. E aí? Mentira até que ponto? Eu acho que tem que ser sincero sempre. Falar a verdade. Mas em alguns momentos ali a gente pode não estender o assunto. Meu cabelo tá bonito? Tá ótimo. Vai crescer. Só pra gente não estender aquilo ali, sabe? Mas falar a verdade sempre, isso acho que é fundamental. É melhor, né? E pior, viu, João, que tá aqui também é na política. Na política às vezes tem mentira demais, não tem gente não? Que exercita essa prática, né, do 1º de abril sempre, né, infelizmente. Mas é um universo à parte, a política nesse aspecto é um universo à parte, porque nem sempre aquilo que é pensado, decidido, é dito publicamente. Então, a gente, no universo da política, se vive um ambiente à parte, no que se refere a essa coisa da mentira, né? E tem até aquela pós-verdade, que é um assunto que a gente vai falar hoje, que é quando você não se importa com fatos e constrói uma verdade em cima de emoções, de apelos. E aí as pessoas acreditam que o céu é vermelho porque alguém está dizendo que é vermelho e não se importa com o fato de ele ser azul. Claro que eu estou usando um exemplo louco aqui, mas às vezes acontece loucuras assim, né? A gente vê e muito é perigosíssimo, né, Caio? A gente vai falar sobre isso, trazer um especialista aqui. Dani, João, obrigado pela participação. Agora são 9h29. Só registrar aqui a participação de alguns ouvintes antes de chamar a política, que chega já já, nosso assunto aqui. Tem o Fernando Ricardo dizendo, Caio, a mentira é maléfica em qualquer situação. A verdade é teimosa, ela sempre aparece. Pode demorar, mas aparece. Bom trabalho. Obrigado, Fernando. É isso. Mentira tem perna curta, o povo já disse, né? Pra mentir tem que saber mentir muito bem, porque uma hora vai chegar essa conta. Quem mais? O Edinaldo chegou aqui dizendo, Caio, por favor, pede para o pessoal colocar lâmpada LED no bairro Colinas do Sul. Tá aqui fazendo esse pedido e dizendo, estou sempre ouvindo a CBN.
Obrigado, Edinaldo, um abraço. Gustavo Rocha diz, Caio, tô acompanhando vocês, pensei que não ia haver programa hoje, mas aí lembrei que começou horário de verão, porque ele mora em Portugal e tá acompanhando, aí disse aqui, tá 4 horas a mais com relação ao Brasil, achou que não ia ter. Temos sim, viu? Semana inteira hoje de programação. O Flávio Monteiro dizendo, bom dia, Caio, começando a semana na melhor companhia, na CBN, melhores notícias. Obrigado, Flávio, abraço. O Wellington também mandando aqui mensagem pra gente falando, é bala na região metropolitana do Bessa até Santa Rita. Tá complicada a situação, viu? Rafael Jaburu mandou pra gente um vídeo de um vazamento de água. Rafael, já eu vou assistir aqui o seu vídeo para saber exatamente onde é e a gente fazer essa reclamação. Um abraço também para quem nos acompanha, nos assiste, a Penha Lima, dizendo mês de abril, graças e bênção a todos. O Luciano, o Helenildo Costa, dizendo bom dia pessoal da CBN, estou em São Paulo, mas assistindo vocês. Obrigado, Helenildo. Também a Jeane de Tibiri, desejando um mês abençoado e sem mentira para todos. E disse os maiores mentirosos são os políticos, tá aqui. Porque nós não mentimos, eles omitimos, tá aqui dizendo. A Irineide também, dizendo bom dia, bancada, gostando de ouvir vocês falando sobre mentira. Mas eu gosto mais de ouvir falar o que há de verdade. Adoro ouvir vocês fazendo esse programa. Coisa boa, Irineide. Aqui a gente traz, né? Vai em busca dessa verdade, vai em busca das partes envolvidas e já tem política para a gente conversar sobre isso. Então fica por aí, assiste a gente no cbnparaíba.com.br, fica na 101.7 FM, porque já tem política. Não sai daí. Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de abril de 2024. As mortes causadas pela dengue na cidade de São Paulo cresceram 73% em uma semana e somaram 33. A informação foi confirmada pela Prefeitura CBN em primeira mão. A capital paulista já tem mais de 89 mil casos. Atualmente, a taxa de incidência da doença no município está em 742 ocorrências para cada grupo de 100 mil habitantes. O número está acima do nível que configura epidemia pela Organização Mundial da Saúde, que é de 300 casos para cada 100 mil pessoas. O motorista do micro-ônibus que atropelou fiéis durante uma procissão de Páscoa em Pernambuco na tarde de domingo prestou depoimento hoje em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. Ele fugiu do local no acidente, mas entrou em contato com as autoridades no fim da noite de ontem. 5 pessoas morreram e 27 ficaram feridas. O nome do condutor do veículo não foi divulgado. Milhares de brasileiros ganham, a partir de hoje, o direito de pedir a cidadania portuguesa, segundo o jornal o Globo. O benefício vale para os estrangeiros que vivem no país da Europa há pelo menos 5 anos, mas não tinham o tempo de espera pela autorização de residência reconhecido. O período agora pode ser incluído no prazo legal de 5 anos. Israel anunciou ter deixado a região do hospital de Al-Shifa, o maior de Gaza, depois de uma operação que durou 2 semanas. A unidade de saúde foi invadida pelos militares no dia 18 de março. As forças de defesa israelenses informaram que fizeram uma varredura no local, apreenderam armas e documentos de inteligência e mataram terroristas. Segundo o Exército, a ação evitou danos a civis, pacientes e equipes médicas. Testemunhas disseram que corpos foram encontrados dentro e fora do complexo. No horário de Brasília, 9h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Estamos de volta, agora são 9 horas e 35 minutos para falar sobre política. Eu sou Caio Ismael, tô aqui na bancada em João Pessoa e antes de chamar e de dar bom dia para os meus companheiros de bancada, quero só registrar 2 participações aqui que são aniversariantes do dia, tá? Dia 1º de abril, quero registrar o Matheus Henriques, que tá fazendo aniversário hoje, disse que tem que avisar todo mundo, porque é 1º de abril, ninguém acredita. Então tá avisado, viu, Matheus? Tá aqui, Matheus Henriques, parabéns pra você. E também a Juliana Pires. O Lucas Pires mandou aqui, ó, aniversário da minha irmã, mande um salve pra ela é fã da CBN. Então, beijão pra Juliana Pires e pra o Matheus Henriques, aniversariantes, nesse dia 1º de abril, que é o dia da mentira, mas aqui a gente tá fugindo dela, viu? Então, vou dar bom dia para os meus companheiros de bancada, João Paulo Medeiros, Felipe Nunes e Carol Santos, lá em Campina Grande. Bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos juntos, a partir de agora, falar sobre política para toda a Paraíba. Agora são 9 horas e 36 minutos. Política. Nove horas e 36 minutos, a gente começa falando, né, João, Felipe, sobre o Tribunal de Contas do Estado, que deu um ultimato aos gestores públicos paraibanos para a adoção de ações de combate à desertificação, né? Tanto o governo do Estado como também 188 municípios, né? Olha, Carol, exatamente. Essa sugestão foi apresentada pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Catão, e acatada pelos demais membros da Corte, e estabelece um prazo de 45 dias para que esses gestores apresentem planos de ação ou planos de ações no combate à desertificação. E isso por quê? Porque recentemente, no fim do ano passado, o tribunal realizou uma auditoria nas principais regiões do estado, principalmente no Sertão e no Cariri, e identificou um avanço muito grande da desertificação, problemas ambientais diversos e, mais do que isso, constatou que, infelizmente, apenas 18% dos municípios paraibanos, naquele momento ali, dentro do que foi pesquisado, 23 cidades, mais especificamente, possuem algum tipo de programa voltado para o combate à desertificação, o que é um tremendo absurdo, né? Você ter apenas 18% dos municípios paraibanos preocupados em manter programas voltados para a questão ambiental. E aí, a partir da análise dessa auditoria, se busca agora que esses gestores, prefeitos e secretários também, inclusive do Estado, porque a auditoria relata uma certa apatia também do Estado no enfrentamento dessa questão, no acompanhamento, que esses gestores possam apresentar pelo menos esses planos de trabalho para que eles possam ser executados. E há um prazo de 45 dias e mais a possibilidade de aplicação de multa para aqueles que não apresentarem dentro desse prazo esses planos de trabalho relacionados ao meio ambiente. É muita coisa, cara. Você imaginar que mais de 180 municípios paraibanos terão que, a partir de agora, fazer o dever de casa, que não vinham sendo feito, e terão que, pelo menos, apresentar ali a perspectiva de realização de ações concretas, porque a devastação ambiental, o desmatamento e outros problemas ambientais no Estado estão aí. É visível, basta o percurso de Campina Grande para o sertão do Estado, na BR-230, em que você se depara com uma série de situações que estão ali aos olhos de todos os que passam pela BR e que precisam ser enfrentadas por esses municípios e também pelo Estado. Já passou da hora, tem passado da hora essa necessidade dos nossos gestores paraibanos de observarem também essas questões do meio ambiente que são importantíssimas, né, para a sobrevivência de todos nós. A gente viu pouco tempo atrás, né, João, essa discussão sobre os lixões. E demorou-se muito para que essa situação dos lixões fosse resolvida. E ainda tem cidade que está
enrolando, ainda, né, jogando para frente, empurrando com a barriga para resolver essa situação que parece assim. Hoje, quando a gente olha para uma cidade com lixão, a gente vê quão atrasada essa cidade está. O dano ambiental que aquilo pode causar. A gente teve o lixão do Roger aqui, foi desativado há 20 anos e ainda hoje, por exemplo, a construção só vai começar hoje, porque o solo ficou muito danificado, porque há toda uma degradação ambiental com esse tipo de prática. No caso dos lixões, por exemplo, você tem uma legislação ambiental nacional que estabeleceu o ano de 2014, ou seja, há 10 anos, como o ano marco ali para você ter o fim desses depósitos irregulares de resíduos sólidos. Até hoje, como você disse, o Ministério Público e o próprio Judiciário travam uma guerra ali insistente, chamando os gestores para a execução de obras que possam colocar um fim nessa problemática, mas muitos insistem ainda nesse tipo de abandono, né? Que é um abandono com as questões ambientais. Isso, e aí volta para essa questão do que a gente está tratando agora, que é justamente da desertificação. A desertificação é um problema, as pessoas acham que o semiárido paraibano, né, não tem vida, muita gente tem essa ideia, e ali é um ecossistema, né, um bioma muito vivo e extremamente necessário para que não haja essa desertificação que acontece em várias partes do mundo, que pode acontecer aqui também no nosso estado. Apenas 18 municípios, João? 18% das cidades, 18% das cidades que foram consultadas pelo Tribunal de Contas do Estado possuem algum tipo de política pública voltada para assegurar pelo menos a minimização desse processo de desertificação. Felipe Nunes, que está aqui ao nosso lado, tem uma informação agora da política, Felipe, mais da política partidária, e vai trazer agora sobre PT, sobre isso? É uma informação em primeira mão, viu, João e Caio, em relação ao Partido dos Trabalhadores. O deputado estadual Luciano Cartacho nos informou há pouco que está buscando, João, o apoio do ex-governador Ricardo Coutinho para se firmar como pré-candidato do PT à Prefeitura de João Pessoa. Uma informação que ele traz agora para a gente em primeira mão. De acordo com Luciano Cartacho, João, o objetivo é unir a legenda em torno do seu nome. Luciano Cartacho, portanto, recolocando o seu nome na disputa de forma agora objetiva, ostensiva e direta. O petista ficou animado com o pronunciamento do deputado federal Luciano Cartacho na tribuna da Câmara dos Deputados, do deputado federal Luiz Couto, na Câmara Federal, em apoio ao nome de Luciano Cartacho na semana passada. E segundo Luiz Couto, outro fator que impulsionou aí também, segundo Luciano Cartacho, outro fator que impulsionou essa busca pelo apoio de Ricardo Coutinho é a decisão recente do PT em também delegar à Executiva Nacional aí essa tática da legenda aqui em João Pessoa, ou seja, o Luciano Cartacho recolocando-se dentro desse processo de decisão, de escolha aqui em João Pessoa. A gente lembra que a legenda delegou à Executiva Nacional o poder de decidir sobre a pré-candidatura e a tática eleitoral aqui na capital. Luciano Cartacho vai ligar daqui a pouco para Ricardo Coutinho, buscando esse apoio para se consolidar. A gente lembra que Ricardo Coutinho, João, tem uma proximidade com a Executiva Nacional do PT, inclusive está morando lá em Brasília, e é um nome a mais. É um nome a mais nesse processo interno da legenda. Eu até pensei, Felipe, que quando eu assisti aquele discurso de Luiz Couto na Câmara dos Deputados, que já estava assegurado o apoio também de Ricardo Coutinho, porque os dois fazem parte, Ricardo Coutinho e Luiz Couto fazem parte ali do mesmo agrupamento dentro do Partido dos Trabalhadores. Até pensei que esse apoio de Ricardo Coutinho já estava assegurado também a Luciano Cartacho. Mas, ele me disse que será a primeira conversa que ambos terão acerca desse processo aqui em João Pessoa. De toda forma, essa informação nos traz justamente isso que você relata, do ex-prefeito Luciano Cartacho se colocando de novo nessa disputa para ser indicado pelo partido para disputar a prefeitura aqui de João Pessoa, após aquele processo todo de suspensão de prévias, de deliberação do Diretório Nacional. Agora está tudo nas mãos da executiva do partido em Brasília, e certamente o nome de Ricardo Coutinho, que perdeu força aqui na Paraíba nos últimos anos, né? A gente acompanhou esse processo após a Operação Calvário, da qual
ele foi alvo, né, e é denunciado em alguns processos da Operação Calvário, acabou perdendo muita força política aqui no estado, aqui em João Pessoa também, disputou em 2020, perdeu a eleição municipal em João Pessoa, disputou em 2022, perdeu para o Senado, mas ainda assim é um nome a ser considerado dentro desse tabuleiro, dentro desse xadrez do PT, a nível local, e evidentemente tem a sua parcela ali de força, de musculatura junto à direção nacional do partido. Certamente essa informação de Cartacho de que vai buscar o apoio de Ricardo Coutinho é porque certamente ele já tem, no mínimo, uma sinalização do ex-governador em relação a um possível apoio. Eu abro aspas para algumas frases que Cartacho me disse aqui há pouco. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu vou buscar construir a unidade do partido e o apoio de Ricardo Coutinho. Nas palavras de Luciano Cartacho, ele foi um grande prefeito e a iniciativa é buscar essa unidade da legenda a partir agora desse apoio do ex-governador Ricardo Coutinho. Agora são 9h45, pausa rápida aqui no nosso Momento da Política e a gente volta já já com entrevista com o deputado estadual Wilson Filho. Tá chegando aqui para conversar com a gente, falar sobre vários assuntos. Você, ouvinte, pode participar já enviando sua pergunta no 981324088 e também nos assistir. Vai lá no cbnparaíba.com.br, vê a movimentação, assiste aqui a entrevista com as câmeras no nosso estúdio, tá? Já tem, inclusive, ouvinte participando sobre política. O Arrisson Souza, antes de ir para o intervalo, falou assim, Carol, dizendo que Ricardo Coutinho foi rejeitado pelo PT, por João Pessoa e pela Paraíba nas últimas eleições e que a rejeição foi quase absoluta na chapa dele com Luiz Couto. Tá aí, achando que não é uma boa Luciano Cartacho se juntar a ele. Mas é justamente o que o João Paulo falou, né? Às vezes a força fora não tá tão legal, mas dentro do partido tem uma boa influência. Eu acho que é isso que o Luciano Cartacho está aí buscando. Pelo menos em Brasília ele ainda dispõe desse trânsito junto à Executiva Nacional. Internamente, dentro do PT de João Pessoa, me parece que está um pouco ali afastado das grandes decisões partidárias. Agora, em Brasília ainda tem um trânsito bom junto à Executiva E tem a Nacional. Sônia aqui dizendo, bom dia, na minha opinião seria saudável Ricardo Coutinho ficar neutro na disputa entre Cartacho e Cida Ramos. Tá aqui a opinião da Sônia. A gente volta já, tá? O deputado acaba de chegar aqui no nosso estúdio, você que está acompanhando consegue ver pelas câmeras. A gente volta daqui a pouco com essa entrevista com o deputado Wilson Filho. CBN, a rádio que toca notícia. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades. Peça, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes, CRM 4811. Para-brisa, para-choques, lanternas e faróis. Para carro nacional e importado. Preço baixo, excelentes condições de pagamento. Atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção. E lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa. Lataria é com quem tem tradição. Em João Pessoa, na Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Nove horas 49 minutos, recebemos aqui no estúdio o deputado estadual do Republicanos, Wilson Filho. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, Caio. Bom dia, João Paulo, Felipe, Laerte, que está chegando aqui. Bom dia a todos aqui da CBN, a todos os ouvintes, um público e uma audiência extremamente qualificada. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Também estamos em rede com Campina Grande. Carol Santos está com a gente por lá também. Já faz pergunta para o senhor. Um abraço para os campinenses e para a Carol. A Assembleia aprovou um projeto, deputado, que garante gratuidade para pessoas com câncer no transporte público. A primeira pergunta que eu faço é, já não havia essa gratuidade? Já havia esse direito assegurado? Bem, esse mês, na verdade, esses últimos tempos, últimas semanas e meses, a Paraíba tem falado muito sobre oncologia. Eu, depois do retorno da minha licença médica, João Paulo, eu já falava sobre essa questão do combate ao câncer, passei a falar com muito mais vigor e passei a defender a criação na Paraíba de um programa que olhasse de forma atenciosa para as pessoas com câncer. Infelizmente, isso é um vazio que tem, não é na Paraíba não, isso é um vazio que tem no Brasil. Se você ver, não existe nenhum estado do Brasil, Felipe, que consiga ter uma política de assistência às pessoas com câncer. Hoje, culturalmente, quando um parente nosso, e infelizmente todas as famílias paraibanas e brasileiras tiveram um parente ou conheceram alguém com câncer e perderam alguém para o câncer, quando alguém é diagnosticado com câncer, parece que aquilo é uma sentença de morte. E não é. Tem muita gente melhorando e quanto mais rápido é o diagnóstico, quanto mais rápido é o tratamento, maiores as chances de cura. Então, nesse contexto de debate sobre oncologia, eu apresentei um projeto que foi sugestão de várias pessoas ligadas à saúde, da OAB, por exemplo, teve comigo há um mês atrás. Eu apresentei um projeto para garantir esse transporte da pessoa com câncer pelo transporte público, essa locomoção pelo transporte público, como o Estatuto do Portador de Câncer coloca. Então, a lei já existe, Caio. Respondendo a você, desculpa a introdução, mas só para contextualizar, a lei já existe, ela não é aplicada. Existe o Estatuto da Pessoa com Câncer e lá tem dizendo que o transporte, porque tem gente que, como foi colocado aqui por uma pessoa que me trouxe aqui até o estúdio da equipe de vocês, ela vai lá para o Iraúna, a cidade que eu gosto muito no sertão da Paraíba, que eu tenho um parente lá. Então, uma pessoa que está no Iraúna e vem se tratar em João Pessoa e tem que enfrentar isso com uma certa frequência, a vinda e a volta é extremamente desgastante e às vezes a pessoa não se trata porque não tem o dinheiro da passagem. Ah, isso parece mentira? Não, é verdade. Então, o portador, é um estatuto nacional, diz que o transporte interestadual ele precisa ser gratuito. Infelizmente, pelo menos aqui na Paraíba, eu não tenho dados de como é em outros estados, não tenho dados ainda, mas aqui na Paraíba isso não é verdade. Não é de graça, não existe a gratuidade. E nós apresentamos um projeto para consolidar isso. Ele foi aprovado, Caio, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que entendeu que era constitucional. Vamos ao mérito. Eu esperei um pouco mais para levar ao plenário, porque nesta quarta-feira, depois de amanhã, a Assembleia parará para debater a oncologia. E o secretário de Saúde do Estado, Dr. Johnny Bezerra, estará na quarta pela manhã, às 9 horas da manhã, no plenário da Assembleia, junto com todos os hospitais filantrópicos, com Laureano, com a FAP, com São Vicente, com o Hospital do Bem em Patos, com os hospitais que receberão recursos e essa mudança de rumo que o Estado vai promover com a criação de um programa estadual sobre o tema, esses hospitais estarão presentes. Área pública, área privada, o HELP, lá em Campina, que está se credenciando para isso. Então a gente está tentando convidar e aproveitar a sua audiência para convidar também outras pessoas que estejam nos ouvindo para esse debate quarta-feira. Esse assunto do transporte interestadual para portador de câncer, para pessoa com câncer, é um assunto dentro do globo do assunto, do tema. Então nós deixamos para debatê-lo quarta-feira e a partir do debate, se as pessoas entenderem que é justo o projeto, a gente pede para que a Assembleia possa pautar aí na semana que vem. Carol Santos.
Deputado, bom dia para o senhor. A Assembleia fará, né, como o senhor acabou de falar, aí, uma audiência pública para debater o tratamento do câncer. Inclusive, um estudo do INCA, divulgado no ano passado, projeta mais de 35 mil casos de câncer aqui na Paraíba, isso até o ano que vem, até 2025, o que mostra, de fato, a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas para a prevenção e também o tratamento oncológico. Há muitos gargalos para o desenvolvimento dessas políticas. Como é que o senhor tem acompanhado essa discussão? Carol, é a existência desses gargalos que nos motivou a fazer esse debate. Não é de agora esse debate. Eu retornei da minha licença médica depois de sofrer com esse tipo de doença, dia 1º de agosto. E o meu primeiro discurso foi sobre a criação de um programa. Existe aqui na Paraíba o Opera Paraíba. Então, naquele momento, eu imaginei que nós poderíamos ter um Opera Paraíba para pacientes oncológicos. Eu não sou da área de saúde, eu gosto muito, debato, estudo, pesquiso, tento me qualificar para estar pronto para o debate, mas depois que eu passei a estudar mais, a gente percebe que os gargalos, Carol, são gargalos em vários setores. Por exemplo, você está lá em Cajazeiras e o médico acha que você é portador de câncer, porque apareceu uma manchinha na sua pele, ou um carocinho no seu seio, ou qualquer outra coisa mais grave. Você precisa fazer o quê? A biópsia. Onde é que faz biópsia na Paraíba? Você tem que vir para João Pessoa, fazendo Laureano, enfrentar uma fila que não acaba nunca. É um número imenso de pessoas que virtualmente são diagnosticadas com câncer na Paraíba, porque o diagnóstico oficial só acontece com a biópsia, com os exames, com o PET scan. Mas o médico fica tão desesperado e querendo ajudar para iniciar o tratamento que ele acaba fechando o diagnóstico sem esse material. Porque ele quer ajudar o paciente. Porque todas as pesquisas mundiais mostram que quanto mais rápido começa o tratamento, maior a chance de cura. Então, só começa tratamento se você disser, Caio, aquela pessoa tem câncer. Senão, não começa. Então, o gargalo inicial começa na biópsia. Não tem onde fazer biópsia. Depois não tem PET scan. Se você for imaginar que um estado como a Paraíba, com 4 milhões de paraibanos, só tem 2 PET scan, um na área privada de João Pessoa e outro no Laureano, sendo que o Hospital Laureano, por mais que se esforce, por mais que tenha pessoas que se dediquem lá, ele não consegue fazer, se eu não me engano, nem 50 PET scans por mês. Por mês. Quer dizer, quantas pessoas precisariam daquele exame e nem tem onde fazer, porque não existe hospital público com isso. O PET scan que é aquele exame de imagem, né? É importante é onde você entra ali para fazer aquele exame de imagem para saber como se fosse uma tomografia mais completa. Exatamente, só que ali mostra exatamente onde está o problema. Se é no seu braço, se é na sua perna, se é no seu pulmão, onde é que é o problema. Pensando nisso tudo, e depois o gargalo da cirurgia, o gargalo da quimioterapia, hoje, depois de uma decisão do governador João Azevedo, e o Hospital do Bem em Patos, que é o único hospital público mesmo do estado, fica lá em Patos, exatamente para abraçar aquelas pessoas do sertão, tem a quimioterapia, mas tem tratamento que o médico lhe orienta a fazer quimioterapia e radioterapia no mesmo dia. Então como é que você faz a quimioterapia em Patos e a rádio em João Pessoa? Então o cara larga um equipamento que está bem pertinho dele lá em Patos e é obrigado a vir para João Pessoa. Porque aqui ele tenta enfrentar a fila do Laureano, tenta a sorte para começar o tratamento aqui, mas pelo menos ele vai tentar fazer no mesmo dia, como o médico está mandando. Pensando nisso tudo, depois desse debate, o governador João Azevedo teve uma ideia muito boa, e aí os méritos a quem é dono do recurso, né, o povo, mas ele gere o recurso, porque acho eu que o programa, João Paulo, que o governo do estado anunciou, e sobre o qual nós falaremos lá na Assembleia quarta-feira pela manhã, daqui a 2 dias, pegando e buscando os detalhes, tem grandes chances de se tornar o maior e mais importante programa da Paraíba, envolvendo qualquer cenário, e o governo federal já está copiando. Aqui o governador anunciou um nome, Paraíba contra o Câncer. A gente não sabe os detalhes ainda, a gente vai buscar quarta-feira. Mas parece que está informação no governo federal, o Brasil contra o Câncer.
após essa reunião que o governador teve com a ministra da Saúde, porque é um vazio na gestão de saúde, a questão do câncer. O que é que o governo do estado, pelas informações que eu tenho, busca fazer, Carol? Você que perguntou. Vai credenciar 12 hospitais públicos espalhados pela Paraíba inteira, e esses 12 estarão na audiência pública quarta-feira, para a realização da biópsia e de alguns exames. E o estado vai tentar, e acho que vai conseguir, a quimioterapia nesses lugares. Pronto. A biópsia e o diagnóstico serão feitos, ou seja, o tratamento começa de forma mais rápida. Onde fazer o tratamento? Em vários desses hospitais com a quimioterapia. Patos receberá, e já está comprado, um equipamento que faz a radioterapia. E olhe como é burocrático. Depois que o estado paga, são 18 meses para a fábrica fazer o equipamento, fazer aquele negócio. 18 meses, 1 ano e meio, mas já está comprado e já está correndo o prazo. E o estado vai organizar com os hospitais filantrópicos serviços para que os hospitais consigam, e aí o estado, é bom lembrar, o estado da Paraíba já ajuda, já manda lá uma quantia, né, João Subsídia, Paulo? né? Subsídio, né? Já manda uma quantia por mês para o Laureano, para a FAP, já manda. Por não ter hospital público, ele já manda. Então, o que é que ele vai fazer? Vai credenciar hospitais públicos e vai, imagino eu, continuar mandando recurso, comprando ali os serviços. Olha, você vai fazer tantos exames de PET scan por mês, você vai fazer tantas biópsias, você vai fazer tantas coisas dessas. Acho que é um programa extremamente importante e a gente vai detalhá-lo, ou buscar detalhá-lo lá, tirar as dúvidas, quarta-feira. Imagino que seja muito importante, por isso, essa nossa ideia de levar o debate para a Assembleia. E a gente vai acompanhar, afinal é um assunto que interessa a todos, como o próprio deputado falou, todo mundo conhece alguém, tem alguém da família, a gente precisa debater, discutir, precisa cobrar melhorias também com relação à nossa saúde. Nós estamos conversando com o deputado estadual Wilson Filho, do Republicanos. Vamos fazer uma pausa rapidinha para as notícias nacionais com o repórter CBN, mas a gente volta, tá? Porque tem muito assunto para a gente conversar aqui. A gente vai falar sobre bastidores, vai falar sobre eleição, sobre apoio, vamos entrar mais na parte política e você, nosso ouvinte, é convidadíssimo e convidadíssima a ficar aqui. 981324088 é o nosso WhatsApp em João Pessoa e em Campina Grande 981199700. A gente volta já já. Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de abril de 2024. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que os contratos da Enel no Brasil podem ser rompidos. Em entrevista à Globo News, o chefe da pasta afirmou que mandou a Agência Nacional de Energia Elétrica abrir um processo disciplinar para apurar as transgressões da companhia em São Paulo. Em novembro, mais de 2 milhões de consumidores ficaram sem energia na região metropolitana da capital paulista depois de uma tempestade. No mês passado, cerca de 30 mil clientes tiveram serviço prejudicado no centro da cidade, incluindo hospitais. Segundo o ministro, a Enel foi multada em mais de 300 milhões de reais, mas não pagou nenhum valor até o momento. A dengue matou apenas nos 3 primeiros meses de 2024, mais do que nos anos anteriores, em Belo Horizonte. Desde o dia 1º de janeiro, são 21 mortes, conforme os dados passados à CBN pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. Entre 2020 e 2023, houve 12 vítimas da doença na cidade. Em fevereiro, a situação levou a capital mineira a decretar emergência. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na
Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN João Pessoa. Oferecimento Natu House da Allianz. É você pronto para viver bem. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Dez horas, 6 minutos. Estamos de volta, ainda em rede para toda a Paraíba e seguimos nossa entrevista com o deputado estadual pelo Republicanos, Wilson Filho. Eu vou passar a bola aí para João Paulo Medeiros, que tem pergunta. João. Ou escutado falar nos bastidores, né, de algumas queixas, inclusive do seu partido, Republicanos, com relação à atuação de alguns secretários do Estado, mais especificamente com relação ao secretário da Educação do Estado, Antônio Roberto. Essas queixas têm realmente surgido internamente e o que é que tem motivado essas reclamações? Olha, João, aqui nos bastidores você me fez essa pergunta assim mais por cima. Eu te disse que muitas coisas a gente não tem como saber de tudo, né? Eu vejo que ser gestor é você conseguir liderar as pessoas, motivar, incentivar e ajustar caminhos de cada um quando for necessário. Eu acho que eu faço isso no meu gabinete, com as pessoas da minha equipe, e acho que o governador faz isso com os seus secretários também. Não existe secretaria ou secretário ou gestor perfeito. Sempre tem algo a ser buscado a melhora, sempre tem algo que precisa avançar. Eu sempre faço essa comparação, por exemplo, na segurança pública, que enquanto tiver um homicídio, enquanto tiver um assalto, um feminicídio, tem algo a fazer, mesmo muita coisa tendo sido feita. Então, existem pastas, existem avanços que precisam ainda acontecer em vários setores. Mas a base do governo João Azevedo ela é muito grande. E por ser grande, existem pessoas de todas as personalidades, existem pessoas de todos, do tipo de atuação política. Às vezes, uma pasta faz um grande trabalho em João Pessoa, mas lá naquele setor da Paraíba está precisando melhorar. Então, às vezes, as críticas são normais. Eu estou lá na Assembleia, na liderança do bloco da maioria, escuto muitos deputados, mas sempre no sentido, as críticas acontecem no sentido de ajustar ponteiros, de sugerir ao governador ajuste de trajeto, jamais fazendo críticas vazias ou pedindo troca de secretarias. O que é que precisaria ser ajustado, por exemplo, na educação, que tem recebido algumas dessas críticas nos bastidores? Então, a educação vive um momento de mudanças, né? Um momento de ajustes também. Alguns índices de educação estão muito bons, melhoraram bastante. O secretário Roberto tem se preocupado quanto a isso. É uma pessoa do estado do Ceará que trouxe lá a experiência do Ceará para cá. O Ceará hoje no Brasil é um dos estados que mais se destacam na educação. Então, experiências positivas, elas sempre são boas de serem analisadas, né? É sempre bom isso. No final do ano passado, a Secretaria de Educação mandou para a Assembleia uma reestruturação de
toda a política educacional do Estado. Então já foi, acho que, uma coisa que ele buscou no Ministério da Educação, na experiência Essas que teve no mudanças, Ceará. essa reestruturação desagradou a base, ou parte da base? Toda a mudança, só para você entender, João, ela é um ajuste de setores, é uma mudança da política em si. Administrativa, mais administrativa também. E foi um conjunto, eu até fui o relator na Assembleia dessa reestruturação. O nome é reestruturação, ou seja, não foi uma modificação, uma alteração. Mudou a secretaria inteira. E isso é normal de ter questionamentos. Teve durante as votações na Assembleia, tem depois, mas nada que eu veja como uma crítica insolúvel. Não. Deputado, da política partidária para da política pública para a política partidária, o Republicanos espera mesmo em Santa Rita o apoio do governador João Azevedo ao comunicador Nilvan Ferreira? Felipe, o Republicanos, o partido que eu sou filiado, tem trabalhado para crescer como todos os partidos. Você vê que vai ter notícia demais aí nessa última semana. Estamos na última semana do prazo das filiações, acaba oficialmente dia 6, então até sexta-feira aí nós teremos muita coisa a ser anunciada, todos os partidos trabalhando, Republicanos também. Os Republicanos têm um número de deputados, de lideranças, não é um partido que não tem dono, tem líderes, então o líder, como eu já disse, ele incentiva, ele busca dividir tarefas, então acho que o presidente Hugo Mota tem feito esse trabalho de forma bastante positiva e produtiva, respeitosa, inclusive. E isso faz com que todo o partido ele busque novos filiados, construção de novos diretórios em cidades que ainda não tinha. O Republicanos é aliado do PSB, que é o partido do governador João Azevedo, e desde o começo, isso publicamente e nos bastidores, tem trabalhado para estarem unidos no máximo possível de municípios. Em Santa Rita não é diferente. Nós temos lá um candidato, um pré-candidato, que é Nilvan Ferreira. Nas pesquisas e nas ruas, as pessoas o colocam como favorito. Eu não sou eleitor de Santa Rita, mas vejo as pesquisas e muita gente de lá me fala que realmente ele está em primeiro em todas as análises de intenção de voto. Acho que Santa Rita, na verdade, poderia se beneficiar de alguém que vai romper as ideias que lá existem. Eu acho que Santa Rita é uma cidade que já sofreu muito aí no passado. Eu acho que até com o atual prefeito, Emerson, tem feito um trabalho decente. Não dá para dizer diferente. Na minha opinião, para quem vê de fora, acha que ele... do passado existiam prefeitos muito mais desorganizados, gestores muito mais confusos e gestões conturbadas, mas acho que Santa Rita está no momento de ter alguém para quebrar alguns estigmas e alguns pontos lá de dificuldade. O PSB é um alvo, alguém que a gente busca ter na aliança, e isso vai acontecer não apenas em Santa Rita, mas em todas as cidades onde o Republicanos terá o cabeça de chapa, a gente vai buscar o apoio do PSB. E tem um pré-compromisso do PSB de também trabalhar para tentar se aliar. Só se não for possível mesmo, aí a gente tem que entender a realidade de cada cidade. Assim como onde o PSB tem candidatos... Existe já esse pré-compromisso do PSB com relação a Santa Rita, pré-compromisso não. Existem conversas, existem entendimentos, existem análises de cenário, e acho que o PSB naturalmente está fazendo isso. Mas onde o PSB também tem candidato, o Republicanos tem a intenção inicial de também apresentar esse apoio. Portanto, como é uma construção estadual, Santa Rita é uma grande cidade, a terceira maior cidade do estado, mas é uma das 223 cidades da Paraíba, ela entra nesse meio. O Republicanos está ajudando e o PSB ajuda em outras cidades. É natural, se for possível, deputado, com certeza acontecerá. Em Uiraúna, no sertão do estado, o senhor tem uma atuação política lá, o seu pai, vocês fizeram uma composição com a atual prefeita, Leninha Romão, né? E ela praticamente conseguiu ali congregar dentro do mesmo palanque diversos partidos, do PL de Wellington Roberto, ao Republicano do senhor e o PSB de João Azevedo também. Como é que foi possível essa costura para construir esse palanque? Não seria assim
um contrassenso juntar partidos tão divergentes em algum momento no mesmo palanque numa cidade como Iraúna? Bem, João Paulo, Iraúna é uma cidade que no meu coração é enorme, mas na população ela não é tão grande, ela tem 15, 16 mil habitantes. Então, quando alguém se filia ao PT, não necessariamente ele é de esquerda radical, raiz, às vezes está filiado a um dia. E quando você se filia ao PL, não necessariamente você é bolsonarista de carteirinha, você apenas é vinculado ao deputado do PL. Então, a realidade de uma cidade grande, às vezes, não consegue ser repaginada em cidades menores. Lá no Iraúna, nós tínhamos um candidato, o candidato desistiu recentemente, o governo do estado tinha o nosso apoio e respeitava o nosso grupo na cidade e também tinha um apoio da atual prefeita. O governo do estado começou em várias cidades, porque foi votado em várias cidades na eleição passada pelos dois lados, começou a tentar construir cenários de união desses dois lados. Conseguiu em Itaporanga, conseguiu em Soledade, conseguiu em várias cidades e começou a tentar em Uiraúna. Não era possível no início, porque nós tínhamos um candidato, esse candidato desistiu e nós ficamos sem candidato. Passou a ser possível. Conversamos, olhamos aquilo que a cidade podia conquistar com essa união. As pessoas da cidade entenderam, é tanto que hoje a candidata está praticamente unânime nas pesquisas e deu tudo certo lá. Por enquanto, está dando tudo certo. Outra cidade que está todo mundo se perguntando muito é Campina Grande, né, Carol? Exato, Caio. Inclusive, eu quero saber do deputado, né? Os republicanos têm avançado para indicar o vice numa possível candidatura de Romero aqui em Campina Grande? Os republicanos lá em Campina, e a posição final é do presidente municipal de Campina, que é o deputado competente, deputado Murilo Galdino, ele tem nos passado e nos atualizado que o foco nesse momento é o prazo que se tem de construção de chapa de vereadores. Então lá o partido vai fazer um número de vereadores bem bacana, tem divulgado, né, João Paulo é de lá e sabe que os republicanos têm construído esse cenário de eleger um número interessante de vereadores e a disputa para prefeito e para vice está sendo construída a várias mãos. Acho que depois desse prazo do dia 6, todo mundo estará filiado, porque o prazo não é para decidir candidaturas, é para filiação. Então, Carol, depois desse prazo, as pessoas que estarão filiadas, desincompatibilizadas, porque existe aí o cenário da legislação eleitoral que se você assume um cargo ou outro, você tem que sair daquele cargo para poder disputar. Então, quem se desincompatibilizar, quem se preparar num partido para disputar, os nomes serão colocados à prova. Por enquanto, por mais que os republicanos tenham inicialmente trabalhado, por enquanto Romero não é candidato, pelo menos não oficialmente. Então, dentro desse cenário, os republicanos, de forma pública e reiteradas vezes o fez, vai construir a eleição junto aos aliados do governo do estado. Então essa é a projeção que os republicanos têm para Campina Grande. Queria agradecer a participação do deputado estadual Wilson Filho do Republicanos. Deputado, muito obrigado por essa conversa, por conversar com a gente, com o ouvinte também. Seja sempre muito bem-vindo e um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, Caio, pelo espaço, a João Paulo, a Felipe, a Laerte, a Carol lá em Campina, a todos aqui da CBN. Obrigado por ter me permitido nesse espaço tão importante, de uma audiência, como eu disse inicialmente, tão qualificada, ter falado sobre o nosso trabalho, sobre esse evento que estará acontecendo quarta-feira pela manhã, próxima quarta, depois de amanhã, lá na Assembleia sobre a oncologia. Falamos um pouco de política, mas mostrando que vocês são jornalistas extremamente capazes e qualificados. Primeiro falaram do trabalho, é isso que as pessoas querem saber, depois da política. Então, eu admiro quem projeta uma entrevista dessa forma. Então, parabéns a vocês e muito obrigado pelo espaço. Também cumprimentar minha assessora de imprensa, Andresa, que está aqui. A amiga já trabalhou com o Caio, né? Isso, já trabalhou com a gente por aqui. Competente. Já trabalhou com todo mundo. Eu não sei quantos anos essa mulher tem, não, que ela já trabalhou com todo mundo. É nova, assim, mas parece que já trabalhou com todo mundo. Obrigado pelo espaço
e espero vocês quarta-feira lá na Assembleia, pela manhã. Muito obrigado, bom dia. 10h19, a gente desfaz nossa rede, Carol. Boa semana pra você, início de mês de abril, mês das minhas férias, viu? Tô contando os dias, Carol, já, entre eu e João Paulo também. Bom dia por aí, Carol. Bom dia pra vocês, até amanhã, se Deus quiser. Por aqui, intervalo rapidíssimo, voltamos com giro de notícias para você acompanhar o que está acontecendo aqui na nossa região. Não sai daí. CBN João Pessoa. Oferecimento Natu House da Allianz. É você pronto para viver bem. Naturalmente dedicar o seu tempo a alguém. Chegou o Natu House, sua casa pronta da Allianz, ao lado do Alphaville Paraíba. De 102 a 116 metros, com até 3 suítes e infraestrutura completa de lazer, academia, piscina, salão de festas e muito mais. É você pronto para viver bem. Allianz, história de confiança. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. A vida merece ser vista. Enxergar tudo perfeito como ela traz. O tratamento merecido que você precisa. No Hospital Visão com qualidade faz. Hospital Visão, segurança de quem mais conhece. Para todos da família, o melhor para os seus olhos. Hospital Visão, melhor atendimento pra você. Bairro Expedicionários, fone 3031-4555. CBN João Pessoa. 10h21. Giro de notícias. A Prefeitura de João Pessoa fez no último sábado o dia D de vacinação contra a dengue. Herbert Araújo traz agora um balanço, conta como é que foi a cobertura vacinal durante essa ação, porque a gente sabe, né, Herbert, que a vacinação tá baixa. É impressionante como, pós-pandemia, nesse período onde se difundiu muita informação falsa sobre vacina, essa vacinação que era exemplar no Brasil começou a cair e a gente tem vacina de graça. Não é isso, Herbert? Bom dia mais uma vez. É verdade, Caio. Bom dia para você. A Secretaria de Saúde aqui de João Pessoa, né, ela disponibilizou as unidades de saúde, policlínicas e aqueles locais movimentados onde se montam os postos, né, para que as pessoas possam ter um acesso mais fácil nesse dia D, né, que aconteceu no último sábado. E a gente conversou com o chefe do setor de imunização aqui da Secretaria de Saúde de João Pessoa, o Fernando Virgulino. Ele avaliou positivamente a presença do público. A gente fez mais de 700 doses nos 3 pontos de vacinação aqui da capital. Lembrando que o chamamento foi para a vacina da dengue, levando em consideração as últimas notícias que a gente tinha do Ministério da Saúde de remanejamento das doses de dengue. Inclusive, hoje o Estado está passando em todas as nossas unidades para que estejam recolhendo as doses de dengue, porque elas vão ser remanejadas para outros municípios. Então, o município de João Pessoa vai ficar sem nenhuma dose de dengue, aguardando chegar mais doses do Ministério da Saúde para poder dar continuidade ao esquema de dose. Ainda assim, é preciso avançar, né, na cobertura da vacina aqui em João Pessoa, porque ele considera que as metas elas ainda não foram alcançadas. A expectativa da gente era ofertar vacina para o público-alvo de crianças e adolescentes, que aqui na capital é cerca de 54 mil. A gente recebeu 40% de doses desse público-alvo, pouco mais de 20 mil doses aqui na capital, onde a gente executou mais de 12 mil doses destas. Então, é um número ainda baixo, levando em consideração o número de pessoas que era para ser vacinadas, mas a gente segue falando sobre a conscientização de imunização e aguardando que o Ministério da Saúde tenha mais doses para que o município receba e continue com a execução
de vacinação nessa faixa etária. A Paraíba recebeu 37.040 doses da vacina contra a dengue. Até agora, 21.671 doses foram aplicadas. Caio. Herbert Araújo, muito obrigado pela sua participação. Vamos lembrar você que é pai, que é mãe ou responsável por alguma criança, adolescente aí de 10 a 14 anos, leva seu filho para vacinar, porque a gente está vivendo o pior momento da dengue no Brasil. Não é brincadeira, tá? Estamos no momento perfeito para que as pessoas adoeçam, infelizmente, e aí é importante você levar seu filho para se vacinar. 10h25, um incêndio atingiu um apartamento no bairro do Bessa, em João Pessoa, na tarde de ontem. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo se concentrou em um apartamento no primeiro andar. Por volta das 2 da tarde já havia sido controlado. Moradores desse apartamento não estavam no local quando as chamas começaram, houve apenas danos materiais. Um cachorro que estava na varanda precisou ser resgatado, mas sem ferimentos, ainda bem. O Corpo de Bombeiros foi ao local, fez o resfriamento da área, controlou as chamas e a equipe informou que apenas uma perícia vai poder identificar o que de fato causou esse incêndio. Vou chamar Felipe Caldas, que está aqui comigo. Felipe, uma propriedade privada de Campina Grande, ficou conhecida como a Granja do Terror na década de 1970. Queria que você explicasse, contasse essa história, por quê, e tem tudo a ver com o dia que foi lembrado ontem, né? O dia do golpe militar. Vamos tentar entender essa história com o Felipe Caldas. Bom dia, Filipão. Ontem e hoje, né? Bom dia, Caio. Bom dia, Herbert. Inclusive, deixa registrado que viajamos, eu e Herbert, para Campina Grande. Herbert preparou o material para a TV, eu preparei para o Jornal da Paraíba. E é isso. Quando eu registro ontem e hoje é porque tem essa disputa de quando o golpe foi perpetrado, mas historicamente as forças militares começaram a se mobilizar no dia 31, mas a destituição do presidente democraticamente eleito foi no dia 1º de abril, então seria hoje, no dia da mentira, o golpe militar. É isso. Para marcar os 60 anos do golpe, nós fomos a Campina Grande, como eu falei, eu e Herbert, e pesquisar um pouco mais sobre essa questão. A Granja do Terror ganhou esse apelido porque era uma propriedade privada de um vendedor de armas de Campina Grande, que na época da ditadura militar, ele cedeu de forma, enfim, por vontade própria, digamos assim, cedeu a uma estrutura particular para que o Exército usasse para práticas sistemáticas de tortura. E, inclusive, a Comissão Estadual da Verdade define que a tortura em Campina Grande foi profissionalizada, foi sistematizada justamente quando essa granja foi instalada. Ela fica na zona rural de Campina Grande. E a gente conversou com a professora Maura Pires, uma professora muito conhecida na cidade de Campina Grande. Ela, inclusive, durante muitos anos foi dona de um colégio Pequeno Davi, Pequeno Príncipe, na cidade de Campina Grande. Então, muito conhecida na época, professora, estudante de letras, de pedagogia, participava de movimentos estudantis, e ela foi presa sem mandado, presa sem nenhuma justificativa judicial, e foi levada para essa granja, foi torturada. E aí a gente conta toda a história da granja, da tortura, de como o Estado provocou crimes contra a população civil. Vamos ouvir um trechinho? Eles mandaram eu tirar minha roupa, aí aplicaram choques elétricos nos peitos, nos seios, nas orelhas, os cantos mais sensíveis, sabe? E pronto. No outro canto eles não chegaram perto, que na minha vulva, que nada. Mas era de você achar que ia morrer mesmo, sabe? Os choques eram muito grandes, era de chorar e de gritar, e eu gritava até não poder mais. Eles botaram um rolo de cordão, assim, na minha boca, ou para não quebrar os dentes, ou para abafar mais o som, né? Acho que ele não se incomodava que quebrasse os dentes, né? Era mais a questão de repercutir dos gritos. Pois é, Caio, tá aí a descrição da tortura de uma pessoa que sofreu de perto esse processo. Nada justifica tortura, é um dos crimes mais hediondos que se pode registrar, e ele se torna ainda mais grave, mais criminoso, mais problemático quando é patrocinado pelo Estado, o Estado brasileiro,
E isso é uma realidade de 50, 60 anos, numa época de que tantas pessoas, ou cada vez mais pessoas tentam negar a existência do golpe, ou tenta chamar de revolução, ou tenta diminuir o peso da questão. Minimizar os problemas, ou tenta né? minimizar os crimes que foram cometidos pelo Estado. É sempre importante lembrar aquela famosa frase, lembrar para não esquecer. E é o outro lema importante, ditadura nunca mais. Então é também por isso que esses registros são tão importantes da gente registrar. Quando não se conhece a história, quando não se lembra, né, quando vai se apagando essa história, a gente tende a repetir esses erros do passado. Por isso que é importante, a imprensa também tem esse papel, nós temos esse papel como sociedade de lembrar. Isso foi há pouquíssimo tempo, isso aconteceu, pessoas morreram, pessoas sumiram, até hoje não foram encontradas, famílias, né, foram desestruturadas por causa disso. Então é algo que vai além do que as pessoas acham. É fato, é história, né? E é justamente o que a gente fala da pós-verdade, né? Que as pessoas criam essa ideia de que não foi desse jeito. Mas como assim foi? Tem registro, tem história, tem tudo isso. Muito obrigado, Filipão, pela sua participação. A gente vai continuar falando sobre esse tema durante nossa programação. Um abraço para você. Agora são 10h30, Repórter CBN. A gente volta já já com outras notícias para você. Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de abril de 2024. A Justiça Eleitoral do Paraná começa a julgar hoje à tarde os processos que podem cassar o mandato do senador Sérgio Moro. O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro é acusado de abuso de poder econômico e gastos ilícitos nas eleições de 2022. As ações são encabeçadas pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança, ligada ao presidente Lula. Segundo as legendas, os gastos de pré-campanha de Moro foram desproporcionais e suprimiram as possibilidades dos demais concorrentes ao Senado. A concessão de crédito para consumo tem crescido em um ritmo forte e pode alavancar o PIB ao longo de 2024. A informação está no levantamento do aplicativo de serviços financeiros PicPay, divulgado pelo jornal Valor Econômico. Em janeiro, o crédito livre, voltado à pessoa física, associado ao consumo, subiu 14% contra 7% da modalidade relacionada a dívidas. A lei que permite que alemães com mais de 18 anos portem 25 gramas de maconha para uso recreativo entrou em vigor hoje. Os cidadãos também podem cultivar até 3 plantas em casa. Em 2017, a Alemanha já havia autorizado o emprego medicinal da erva. Um casal de empresários israelenses morreu depois de um avião monomotor perder o controle e cair no aeroporto da Califórnia. A aeronave havia decolado de Denver, no Colorado, segundo o site rastreador FlightAware. O homem foi jogador profissional em Israel e se tornou empresário do ramo de tecnologia dos Estados Unidos. Ele tinha a mulher e o cunhado como sócios. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,21%, com 128.374 pontos. O dólar comercial é negociado a R$ 5,030, elevação de 0,31%. O euro vale R$ 5,423, alta de 0,24%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Natu House da Allianz. É você pronto para viver bem. Paz interior. E agora o jantar. Bolinhos no vapor e para acompanhar tofu, por favor. O nosso querido Panda está de volta aos cinemas, em uma nova aventura cheia de Kung Fu. Ele terá de enfrentar a vilã mais épica de todas. Podemos derrotar a Camaleoa juntos. Junte-se ao dragão guerreiro em Kung Fu Panda 4. Hoje nos cinemas. Compre seu ingresso. Verifique a classificação indicativa. São Brás é o nome do nosso café. São Brás
mas é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. 10h35. Imposto de Renda, com Felipe Crisanto. Na coluna de hoje, o advogado Felipe Crisanto fala sobre despesas dedutíveis. Olá, ouvintes da CBN, bom dia, Caio, bom dia a todos que estão aqui para ouvir dicas valiosas sobre despesas dedutíveis para a declaração do imposto de renda, para que você pague menos imposto de forma legal. O primeiro questionamento que vem é: eu faço uma declaração completa ou simplificada? Eu digo que isso ficou para o passado, porque o próprio programa gerador do imposto de renda, ele vai lhe dizer se você paga menos imposto na simplificada ou na completa. A única dica é que comece a preencher como se fosse fazer a declaração completa, que aí o programinha vai te dizer qual a melhor. E quais são as despesas possíveis de dedução e o impacto delas, se utilizada corretamente? O impacto o melhor possível, porque você reduz o imposto a pagar. Quais são essas despesas? Dependentes, educação, despesas com saúde, pensão alimentícia, contribuição para a Previdência Social, a regrinha lá da PGBL, da Previdência Privada, e para os profissionais liberais, eles precisam fazer o livro caixa, porque tem algumas despesas extras, mas é algo em separado e a gente vai falar aqui na CBN em um dia específico. Os dependentes, você pode colocar vários dependentes na sua declaração, mas cada dependente tem um valor máximo de desconto por CPF de R$ 2.275, tá? Educação também tem uma limitação, é por CPF. Então, você, contribuinte, pode ter despesas com educação, o seu dependente também. Por CPF, você pode deduzir até R$ 3.561,50, tá? E as despesas com saúde, essa não tem limitação, mas é importante saber quais despesas não podem ser utilizadas, como, por exemplo, remoção de tatuagem, despesas médicas cobertas por apólice de seguro, tá? Despesas médicas do acompanhante e etc. Preste atenção nisso. Tá? A pensão alimentícia você pode deduzir do seu imposto de renda e quem recebe a pensão alimentícia, ela não é tributada de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Até que idade os filhos podem ser considerados dependentes? Essa é uma regrinha muito interessante. Filho até 21 anos de idade, tá? Ou em qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. E se ainda estiver cursando o estabelecimento de ensino ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade, tá? Aí vem uma pergunta clássica: e os irmãos, netos e bisnetos podem ser considerados? Desde que se respeite as regras que eu acabei de falar, mas que o contribuinte também detém a guarda judicial. E é verdade, Felipe, que pais, avós e bisavós podem ser considerados dependentes? Sim, desde que os rendimentos recebidos, tributáveis ou não ultrapasse R$ 22.847. Aí você vai pegar esses rendimentos, somar com os seus rendimentos, levar para a tributação, mas você também pode utilizar todas as despesas desses dependentes, aquelas que são dedutíveis. E a mágica do sogro e a sogra serem dependentes é possível? Sim, desde que o seu cônjuge seja dependente na sua declaração. E também se observe as regras, né? Se observem as regras para os pais, avós e bisavós que acabei de falar. Por fim, quais as despesas com educação que não podem ser deduzidas? Isso é muito importante. Aquelas despesas com uniforme, transporte, material escolar e didático, com aquisição de máquina de calcular, microcomputador, não podem ser deduzidas. Cursos preparatórios para concursos ou vestibulares, não podem. Custos com idioma, música, dança, esporte, corte e costura também não podem. Bem, essas foram as minhas dicas, espero que te ajude e nos acompanha toda segunda-feira enquanto durar o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. E pós-prazo também, viu, que o Felipe Crisanto sempre volta na semana seguinte para quem perdeu esse prazo.
Você, ouvinte, tem dúvida sobre imposto de renda? Manda para mim aí agora. Escreve no celular no 98132-4088 que Felipe Crisanto tira a dúvida na próxima semana e explica para você bem direitinho. Agora são 10h39, nosso assunto é fake news, notícias falsas, pós-verdade. Pois é, o livro O Grande Boato analisa como essas notícias mentirosas estão afetando o cotidiano de profissionais da comunicação, dos leitores, ouvintes, telespectadores em todo o mundo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a autora do livro, Alice de Souza. Alice, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à CBN João Pessoa. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês falando do livro e falando sobre mentira, né? No dia da mentira. Que justamente Exatamente. Isso que a gente até quer trazer essa discussão para o nosso ouvinte. A gente está falando já trouxe aqui aquela mentira mais do cotidiano, das pessoas, aquela mentirinha que a gente acaba contando para um e para outro, mas essa que a gente vai discutir agora é algo que está tomando proporções e está mudando rumos da política, de democracias e de países. Então é algo que está ganhando proporções muito maiores. O seu livro, O Grande Boato, analisa essas notícias mentirosas. Eu queria entender contigo de onde é que surgiu a ideia de fazer esse livro, por que fazer esse livro, como é que foi essa pesquisa? Olha, Caio, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender de onde surge o meu interesse, né, por estudar desinformação e falar sobre desinformação, sobre mentira, sobre boato. Porque, não sei se você lembra, mas ali em 2017 tinha acabado de acontecer as eleições dos Estados Unidos, onde Donald Trump tinha ganhado, e existia toda uma discussão ali de até que ponto as mentiras criadas dentro das redes sociais tinham influenciado o resultado das eleições lá. E naquela época, a gente vislumbrava as eleições que iam acontecer no Brasil em 2018. Então, existia uma discussão muito grande sobre até que ponto as mentiras também iriam influenciar as eleições que viriam a seguir. Então, eu estava fazendo um mestrado na Universidade Católica de Pernambuco e a gente entendeu que era um assunto que só iria crescer, né? E que quanto mais a gente pesquisasse, escrevesse sobre esse assunto em português, a gente poderia ajudar as pessoas a se municiarem de ferramentas para identificar uma desinformação e para dar um voto consciente, né? Para entender de que forma a desinformação poderia manipular a forma como as pessoas entendem e participam da democracia. Então, foi um pouco assim que a gente começou com essa ideia de criar o livro e de estudar o assunto. Hoje, né, você falou aí 2017 para cá, o que foi que já se avançou nessa pesquisa? Como é que você entende o mundo acontecendo após tantos fatos e a gente ter visto essa pós-verdade ter surgido e ganhado tanta força aqui no Brasil? Olha, eu acho que quando eu estava começando a estudar esse assunto, né, lá atrás, a gente tinha muito pouca consciência sobre os danos causados pela desinformação. E a gente também não tinha tantas ferramentas para lidar com a desinformação e também para espalhar a desinformação, né? A gente, hoje em dia, até pelo que aconteceu durante a pandemia e as eleições que aconteceram aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, a gente viu o impacto real da desinformação, né? Não só num dano indireto na vida das pessoas, mas levando pessoas a não se vacinarem, a não tomarem a medicação adequada e terem consequência na sua própria saúde. Então, acho que a pandemia ela foi bem educativa no sentido de mostrar às pessoas o dano, né, causado pela desinformação. Mas a gente, por outro lado, também tem muito mais ferramentas hoje para espalhar a desinformação. A gente tem um avanço muito grande, né, principalmente do último ano para cá, nas formas de inteligência artificial, por exemplo, que permitem cada vez mais, de uma maneira muito mais barata, criar textos, imagens, áudios e vídeos com conteúdo desinformativo, que a gente não tinha naquela época, tão desenvolvido assim, tão fácil de acessar pelo público leigo. E a gente também
ainda não conseguiu encontrar formas de fazer o que a gente chama de debunking, que é um termo em inglês que significa ir atrás da verdade, encontrar a verdade e desmentir uma desinformação. Isso a gente tem melhorado, óbvio, mas a gente precisa de um esforço coletivo que ainda não foi feito. Então, a gente ainda continua correndo um pouco atrás do coelho, assim, sabe? Pois é algo que está todo mundo ainda discutindo, não é, Alice? Porque a gente vê muita velocidade na notícia falsa, ela chega muito rápido, e é muito difícil fazer com que a notícia verdadeira, às vezes para desmentir, é um trabalho de formiguinha mesmo, que às vezes a gente também está fazendo esse trabalho, que é a imprensa profissional. É mais difícil essa verdade chegar, ela chega muito mais lento e às vezes nem chega na ponta, porque os canais para desinformação são muitos, é muito mais fácil. É um desafio, então, não só para essa eleição agora, trazendo mais para a parte política, mas para os próximos anos. Isso pode influenciar muito rumo de democracias, por exemplo, ao redor do mundo. Com certeza, Caio. A gente que é jornalista, eu sou jornalista também, a gente sabe o sufoco que a gente passa para apurar uma informação, né? Para trazer um contexto por trás de um fato, para mostrar as múltiplas versões, né, do que aconteceu. A gente sabe que demora, às vezes, muitas horas para a gente conseguir dar uma notícia e que aquela notícia tenha todas as informações verdadeiras e necessárias, para que a pessoa entenda, né, o que é que aconteceu. Então, para quem é leigo, assim, ainda é muito difícil, porque a gente tem muitos canais de acesso à informação, a gente tem muita gente interessada em espalhar desinformação e a gente precisa estar muito atento a isso. A desinformação hoje, ela gera dinheiro, né? Ela pode levar pessoas a ganhar eleições e etc. Então, tem muita gente engajada em propagar deliberadamente desinformação. E a gente precisa estar muito consciente disso enquanto cidadã, para identificar quem são essas pessoas, quem está tentando manipular a gente. E assim, trazendo para essa questão da eleição, a gente tem eleição no Brasil, né? Mas a gente está, Caio, num dos principais anos para a democracia mundial. A gente tem dezenas de eleições acontecendo em todos os continentes do mundo. Neste ano, 2024 é considerado um ano marco para os sistemas democráticos. E a gente tem em vários lugares do mundo líderes se candidatando, um avanço de extrema-direita, entre outras coisas, trazendo discursos antidemocráticos muito fortes. Então, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, a desinformação está sendo considerada um dos principais fatores contra a manutenção da democracia, sabe? E eu acho que assim, vale muito a pena a gente ficar atento ao que está acontecendo em outros lugares do mundo, em eleições que já aconteceram e que vão acontecer antes da brasileira, para entender quais os tipos e como as desinformações estão sendo propagadas, porque muito provavelmente essas mesmas fórmulas vão ser aplicadas ao que vai acontecer aqui no Brasil. Queria agradecer a participação da Alice de Souza, que trouxe um pouquinho, né, da discussão que ela traz no livro O Grande Boato. A Alice, que está nesse momento em Londres, pegou um tempinho aí na agenda para conversar com a gente. Como disse a Herbert Araújo aqui dos bastidores, a Alice, que é uma das jornalistas mais premiadas do Brasil. A gente agradece demais, Alice, pela sua participação e por trazer esse debate que é muito longo. Teríamos um programa inteiro aqui para discutir com você. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia por aí. Nada, Caio, eu que agradeço. Mando um abraço para Herbert, além de um super repórter, super profissional, é meu amigo. E espero que todo mundo fique muito atento às desinformações nas eleições que vem aí. Obrigada. Muito obrigado. Herbert, que também, né, tá aí no hall dos super premiados e falo isso com muito orgulho, porque as reportagens que Herbert traz aqui para a CBN e para a TV Cabo Branco, TV Paraíba, são sempre de muita qualidade. Herbert, também obrigado, tá, pela participação agora há pouco, trazendo aí notícia pra gente, falando sobre medicamentos. Herbert também trouxe agora há pouco informação sobre vacinas e daqui a pouco volta com outras notícias para você, informação também.
10h49, intervalo rapidinho. A gente volta daqui a pouco com outras notícias. Tem CBN Universidade, tem também esporte, então não sai daí. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apvida Notre Dame Intermédica. A saúde integral começa pelos cuidados com a boca. Temos dentistas credenciados no país prontos para cuidar da sua saúde bucal, com planos odontológicos a partir de R$ 32,00. E esses cuidados vão se transformar em sorrisos de ponta a ponta. Ligue 0800 284 9131. Onde há vida, Apvida Interodonto. ANS 368253. RT Dr. Roberto Edilson Meirelles Passos Neto. CRO CE 3789. ANS 359017. RT Dr. Ronaldo Shigeo Kazihara. CRO SP 70711. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Granfinho é o cara que vive na obra e sempre utiliza a melhor ferramenta. Tem disco de corte e solda de sobra, com a qualidade Granfinho não esquenta. A Granfer é completa, quem compra confirma. O que a gente precisa encontra por lá. De tudo é suprido e bem atendido, o Granfinho falou. Vou na Granfer comprar. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Estrada de Cabedelo, quilômetro 12. Scrooge, essa batata tá demais. Tá demais. Tá muito mais crocante. Scrooge tá demais. Tá muito mais gostosa. Scrooge tá demais. Essa batata tá. Essa batata tá. Essa batata tá demais. Tá demais. Scrooge, a batata da São Brás. Chega mais, prova aí. Scrooge, essa batata tá demais. CBN João Pessoa. (10h51). CBN Universidade. O CBN Universidade de hoje fala sobre acesso à saúde pública. Uma pesquisa do IBGE aponta que 155 quilômetros é a média que um brasileiro precisa percorrer para ter acesso a consultas e procedimentos não convencionais, ou seja, aqueles feitos apenas em grandes cidades. Inclusive, falamos sobre isso agora há pouco na coluna de política, a dificuldade que os pacientes oncológicos têm para diagnóstico e para tratamento na Paraíba. Então você vai ver agora na reportagem das estudantes de jornalismo Ana Júlia Costa e Mariana Pimentel. É muito revoltante, sabe? Assim, acho que é um direito, né? Tem um meu braço ainda não vai para trás. Olha, espera, o tempo todo eu parado, assim, e eu senti dor, era dor. Eu sei que eu tomava remédio por conta própria. O relato que você acabou de ouvir é de Dona Maria Mônica. Aposentada, tem 65 anos e espera mais de 8 meses por uma consulta com o fisioterapeuta. De acordo com o IBGE, em nosso estado, há menos de 2 médicos a cada 1.000 habitantes, 23% menos do que a média nacional. Um quadro preocupante e que tende a piorar quando olhamos para os municípios mais distantes da região metropolitana. Exatamente o que o desabafo da Dona Maria nos mostra. O acesso a especialidades médicas em regiões distantes das grandes metrópoles é escasso. A professora Maria Aparecida, coordenadora do projeto Saúde e Comunidade da Universidade Federal da Paraíba, explica mais sobre esse fenômeno. Muitos dos médicos e profissionais de saúde como um todo se negam também a ir para determinado lugar que não tem infraestrutura. Aí vai mexer bastante em estrutura de classe, de poder aquisitivo. E a gente sabe que isso também pega equipar melhores unidades de saúde para que os profissionais, quando forem trabalhar, eles se sintam, né, capazes de exercer a sua profissão em qualquer lugar. O Conselho Federal de Medicina diz que mais de 60% dos médicos da Paraíba atuam na capital e apenas 40% estão espalhados por todo o restante do território estadual. O direito à saúde é violado pela desigualdade e pelas dificuldades de deslocamento, como destaca a advogada especialista em direito médico, Ohana Galvão.
Cláudia. A Paraíba é um estado por quem eu tenho muito carinho, mas que infelizmente não se diferencia das outras unidades federativas aqui a nível de Nordeste, numa situação bem peculiar que advém da pouca distribuição de renda ou de recursos federais que sejam ali percebidos pela pasta da saúde. De fato, as estatísticas nesse ponto são alarmantes e sempre revelam que há uma dificuldade aí de atendimento ou até uma carência, né, notável dos interiores, que quanto mais distantes dos grandes centros, infelizmente, menos assistidos na saúde. A gente vai perceber que, a depender do gestor, muitas são as vezes que determinadas áreas municipais, por exemplo, ou grupos municipais, são verdadeiramente esquecidos por conta de um domínio ou um interesse político. Mas existem profissionais que trabalham para mudar esse quadro. A neurologista Juliana A., que faz parte de um grupo de médicos voluntários, pega a estrada periodicamente e se compromete a prestar atendimento especializado em cidades do interior pelo país, além de utilizar a telesaúde como ferramenta na missão de atender demandas reprimidas do SUS. Ser voluntário é importante, porque a gente sabe que não vai ser resolvido os problemas em geral, né? Mas a gente sabe que cada vida conta e muito. Há um longo caminho a ser percorrido para que todos os brasileiros tenham as suas necessidades atendidas e direitos assegurados. Nessa jornada, incentivamos você, ouvinte, a fiscalizar o trabalho das autoridades locais. Eu acho assim que eu esperei muito. A fisioterapia não chegou nenhuma para mim até hoje. Eu acho parado, sem poder fazer as coisas, né? Quero voltar à minha rotina, à minha vida. Reportagem e edição Mariana Pimentel. Produção Ana Júlia Costa. A monitoria de João Lucas Duarte. E a direção é da professora Patrícia Monteiro. Agora são 10h56. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Bom dia, Ju. Bom dia, Caio. Bom dia, Lu. Para você que está aí do outro lado do rádio também. Fim de semana movimentadíssimo, semifinais do Paraibano. Fala aí dos jogos. Isso. Vamos começar primeiro no sábado, então? Foi a primeira partida, o primeiro jogo de ida das semifinais entre Botafogo e Serra Branca, mando de campo do Botafogo, então foi no Almeidão, no estádio Almeidão. E o que a gente estava numa expectativa muito grande, porque sempre é, né? Você tem aí dois grandes clubes, né? O Serra Branca por conta da sua infraestrutura e do seu poderio financeiro, enfim, e o Botafogo por ser uma grande força do futebol paraibano. E aí, o que nós vimos em campo foi um jogo bem morno, principalmente no primeiro tempo. Os times se estudando muito. O próprio técnico do Serra Branca, o Ranielli Ribeiro, disse que essa era a estratégia mesmo, assim. Eu tenho algumas ressalvas a respeito, não sei se essa é a melhor estratégia, mas o técnico é ele, né? Isso. Exatamente. E a ideia era cometer o menor erro possível, né? Não se arriscar muito para, de repente, não ter um placar adverso, né? Para ter mais dificuldade no jogo de volta, na decisão concreta mesmo da vaga, enfim. Um jogo muito estudado, principalmente no primeiro tempo, bem morno, com poucas chances de gols para ambos os lados. Do outro lado, o Moacir reclamou muito dessa questão dos jogos, né? Da maratona de jogos, um seguido do outro, do cansaço, do desgaste. Enfim, foram 9 jogos e 28 dias aí para o Botafogo. E aí o Moacir meio que colocou na conta desse desgaste o empate sem gols, 0-0 no Almeidão. E aí tá tudo muito aberto para o jogo de amanhã. Já temos a segunda, o jogo de volta, né, da semifinal entre Serra Branca e Botafogo no Amigão, a partir das 4h30 da tarde, aí com transmissão não só aqui na CBN, mas também na Rede Globo, né, nas TVs Cabo Branco e Paraíba. Daqui a pouquinho eu falo melhor sobre isso. Mas o fato é que está tudo muito aberto. Um empate entre as duas equipes novamente leva a decisão para os pênaltis, e uma vitória simples, ou de Botafogo ou de Serra Branca, leva o time para a final do Campeonato Paraibano de 2024. E o de ontem? O de ontem a gente teve um confronto, a reedição da final do Paraibano do ano passado, entre Souza e 13, lá no Marizão. Um pé d'água, diga-se de passagem, muita chuva ontem lá em Souza, né? Campo alargado, todo mundo sabe como é, né? Bola mais pesada e tal. Mas o fato foi que o Souza
fez o seu dever de casa, garantiu uma vitória por 2-1, 2 gols de Diego Ceará. O próprio Diego, inclusive, poderia ter feito o terceiro, porque teve ainda uma cobrança de pênalti em que ele acabou desperdiçando, né? Mas poderia ter, inclusive, música no Fantástico ontem. E o 13 conseguiu dar uma aliviada aí no placar com um gol contra, né? Também o Jackson ali acabou tentando tirar a bola e empurrou para dentro do gol do Bruno Fuso, né? Matando o Bruno Fuso, mas enfim, tivemos um jogo bem mais emocionante, né? Digno mesmo de uma semifinal, com as duas equipes tentando o máximo levar essa vitória. E aí, com o resultado de 2-1, o Souza está na vantagem, pode até empatar no jogo da quarta-feira, né, no jogo de volta da semifinal, pode empatar, que leva a vaga para a final do Campeonato Paraibano. O 13 precisa vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol de diferença, a partida também vai ser decidida nos pênaltis. Nesse jogo, infelizmente, teve uma denúncia de racismo dos jogadores do 13, é isso? Isso. O jogador Lucas Mineiro, do 13, informou ao árbitro da partida, o Afro Rocha, que durante o aquecimento no intervalo, ele foi xingado por um torcedor do Souza de macaco. E aí, prontamente, ele avisou ao árbitro, que registrou em súmula. A gente também teve a informação que os dirigentes do clube acompanharam o Lucas para prestar um BO, né, fazer o registro, porque, além de tudo, isso é crime, né? Além da questão do futebol, isso também é crime. Ju, 14h tem todos os detalhes dessas partidas e também daí para os jogos que vão definir os finalistas. Exatamente. E hoje, 14h é comigo, tá, galera? Eita, coisa boa. 14h é nós, CBN Esporte Clube. Até mais, Ju. Tchau, gente. 11h01. Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de abril de 2024. A dengue matou mais do que nos anos anteriores em Belo Horizonte somente nos 3 primeiros meses de 2024. Desde o dia 1º de janeiro, são 21 mortes, conforme dados passados à CBN pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Entre 2020 e 2023, houve 12 vítimas da doença na cidade. Em fevereiro, a situação levou a capital mineira a decretar emergência. O motorista do micro-ônibus que atropelou fiéis durante uma procissão de Páscoa em Pernambuco na tarde de domingo prestou depoimento hoje em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Ele fugiu do local do acidente, mas entrou em contato com as autoridades no fim da noite de ontem. 5 pessoas morreram e 27 ficaram feridas. O nome do condutor do veículo não foi divulgado. Milhares de brasileiros ganharam, a partir de hoje, o direito de pedir cidadania portuguesa, segundo o jornal Globo. O benefício vale para os estrangeiros que vivem no país da Europa há pelo menos 5 anos, mas não tinham tempo de espera pela autorização de residência reconhecido. O período agora pode ser incluído no prazo legal de 5 anos. O grupo americano proprietário da Fórmula 1, a Liberty Media, comprou 86% da empresa que tem os direitos sobre o Mundial de MotoGP, que é a Dorna Sports. A operação foi avaliada em 4 bilhões e 200 milhões de euros. A Liberty Media espera concluir o negócio antes do fim do ano. A empresa também vai assumir as dívidas da companhia adquirida. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. App Vida Notre Dame Intermédica. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150.
Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Estamos por aqui, começando a terceira hora do CBN João Pessoa, o programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, tanto você que está acompanhando desde cedo, desde as 9 da manhã, porque é uma manhã inteira de notícias, como você que está chegando agora, ligando seu radinho, se chegando por aqui ou se conectando no seu aplicativo de rádio, no site cbnparaíba.com.br, que além de nos escutar, você também pode nos assistir, isso mesmo, é só acessar lá. E você que está mandando mensagem desde cedo no nosso WhatsApp 981324088. 981324088 é o nosso WhatsApp para você ir participando por aqui. Quero deixar um abraço todo especial para o seu Wagner, que desejou Feliz Páscoa para todo mundo, disse que o resultado não foi bom para o Botafogo. E também está dizendo aqui, ó, viva a democracia, ditadura nunca mais. Seu Wagner que vai comentando o programa inteiro. Eu gosto assim, viu, seu Wagner? Muito obrigado pela sua participação. Um abraço para você que está sempre presente, sempre aqui conosco. Tem também o André Luiz que participou aqui mandando pergunta para imposto de renda. Lembra que a gente teve a coluna agora há pouco? Já fica para a próxima semana. Ele está perguntando sobre investimentos. Sou investidor novato. E aí, Caio? Preciso declarar imposto de renda? Como é que eu faço? Então a gente vai, daqui a pouco, falar sobre isso, né? Na verdade, a gente pegou essa pergunta e vai trazer na próxima segunda, já avisei aqui a ele. André Luiz fica ligadinho com a gente. E tem também, ó, um ouvinte que mandou um áudio reclamando do aumento dos medicamentos, né? A gente falou sobre isso também no início do programa. Vamos ouvir o que ele disse? Realmente a medicação tem aumentado muito, né? Eu tomo, por exemplo, Stamine e também o Buscopan, que eu tenho um problema de vesícula, né? E realmente eu comprei um mês passado, foi um valor, esse mês já tem sido outro. Então realmente está muito caro a medicação. Tá aí o João, lá de Bahia, mandou essa mensagem pra gente. Você, ouvinte, tá percebendo já esse aumento? Porque no início do programa falamos que abril já começa com esse aumento lá nos fabricantes, até 4%, uma média, e pode chegar um pouco mais. Mas se já tá mais caro agora, tá errado, viu? Porque se tiver medicamento em estoque, não pode subir o preço. Procon tá de olho, você pode mandar sua participação aqui no nosso WhatsApp 981324088. Tem também o Matheus Gadelha, lá do bairro dos Ipês, ligadinho na melhor bancada. Queria saber quando a vacinação dos adolescentes contra a dengue, quando começa. Já começou faz tempo, viu, Matheus? De 10 a 14 anos. Então pega ali aquele início da adolescência, pré-adolescente. Ainda não tem prazo, né, ou uma expectativa para estender ou para aumentar esse público-alvo, mas por enquanto é 10 a 14 anos. É só procurar os pontos de vacinação. Aí ele tá falando o seguinte: eu tenho 21 anos, queria saber quando é que chega. Ainda não tem esse prazo, tá? Mas assim que a Secretaria de Saúde ou o Ministério da Saúde anunciarem, você vai saber primeiro aqui na CBN. Matheus, obrigado pela participação. Vamos seguindo com notícia, agora são 11h08. Giro de notícias. E quem já está aqui comigo é Denise Delmiro com o Lookinho CBN, que ela sempre está preparando agora com todo carinho, minha gente. Porque antes só para a CBN. Antes do JPB, ela já vem para cá para trazer um pouquinho dos assuntos, porque já é também aí uma pílula de notícia para você que está chegando agora, quer ficar bem informado. Denise, Exatamente. Bom dia para você. Bom dia para você, Caio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Os ouvintes sabem em primeira mão o que vai ter no jornal, porque eu já chego aqui trazendo tudo atualizado para vocês. E ó, Caio, choveu muito em Pernambuco. Bastante. A gente tem imagens fortes de muita cheia na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que fica bem pertinho ali com a divisa com a Paraíba, né? Pernambuco e Paraíba. E para quem conhece Santa Cruz, eu já fui muito lá fazer feira, é impressionante a imagem. Você não acredita que é a cidade debaixo d'água, muita água. E aí, infelizmente, uma paraibana que estava por lá não conseguiu sair dessa enchente. Ela estava presa dentro do carro, tentou
né, se salvar, mas não conseguiu e acabou morrendo. A gente vai trazer a Nossa. informação desse caso, dessa paraibana que morreu nessa enchente em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Atualizando direto de lá, a gente já está em contato com o pessoal da TV Asa Branca, em Caruaru, e está atualizando tudo para trazer essa notícia tão triste, né, no JPB1 de hoje. Nossa, demais. Muito triste, muito triste. Imagina o desespero que ela passou, né? Dentro, naquela água, aquela agonia toda. E choveu muito durante todo o fim de semana, né, Denise? Verdade. Assim, choveu muito aqui na região metropolitana. Até comecei o jornal falando isso, que até quem tentou viajar para aqui pertinho, para Pipa, para Porto de Galinhas, acabou enfrentando essa chuva no feriado. Mas foi uma chuva tranquila, não Sim. comparado aí com o que aconteceu com É. essa paraibana aqui em Pernambuco. Que situação triste. Triste, triste mesmo. Claro que a gente vai repercutir mais a história do apartamento que pegou fogo ontem, né? Pleno domingo de Páscoa, as famílias no bairro do Bessa reunidas, e aí, de repente, esse incêndio todo, a gente vai atualizar, trazer mais detalhes de como foi. Teve a história do cachorrinho Aladim que estava preso né? Na varanda, né? Na varanda, tentando sair, não conseguiu. O bombeiro foi lá tentar salvar. A gente vai trazer, sim, os detalhes no JPB1. Ainda bem que todo mundo, né, se salvou, todo mundo está bem. Sem feridos, apenas danos materiais, né? Muitos danos. Pois Aí, nesse caso, o prejuízo foi grande. A gente vai Denise, tentar mostrar também. Tem aqui nosso ouvinte Zulu Neves dizendo: tô só passando para registrar meu bom dia e boa semana para você e para Denise. Senão você vai me achar mal educado e abusado. Eita, não. Jamais, Zulu, vou achar isso de você. Mas obrigado, tô feliz porque veio aqui desejar nosso bom dia pra gente ter uma semana bem abençoada, né, Ah, com Denise? certeza. Porque Pós-Semana Santa. não foi tão... Tá começando a segunda meio pesada, meio carregada, mas que seja melhor para os próximos dias. Que vá aliviando, né? Também tem comunidade hoje, tem calendário, tem muito mais. Ah, Caio, você sabe quando a mentira passa a ser uma doença? E Mentir demais, hoje, 1º de abril, né? A gente tá falando mais É? ou menos Disso também? sobre mentira desde o início do programa. Certo. Se tem aquela mentira mais permissiva. Sim. Como é que eu posso dizer? Inocente, não. Não, aquela mentira Tô que entendendo. socialmente aceita. Sei, Por exemplo, entendi. ei, cortei meu cabelo, ficou bom? Aí você fala, ficou. Pra não magoar o outro. É. Se tem aquela mentirinha que você tem que contar, às vezes, pra um filho ou pra... Existe Entendi. essas e tem aquelas que são... Que aí mexe com político, com... Aí é perigoso. Aí é perigoso, entendeu? A gente tá conversando um pouquinho sobre isso, mas é A interessante. gente vai focar na patologia, na doença. Tem gente que quando é a mente pessoa que mente por doença, que tem não consegue necessidade falar a de verdade. mentir. E que vive noutra realidade, uma realidade paralela, que a pessoa mesmo começa a não acreditar onde está vivendo. Vou receber um psicólogo, quem quiser participar, 981819700, 15 para meio-dia. Todo mundo conhece o mentiroso, né, Denise? Ah, com certeza. Aí no dia que contar a verdade, eu digo é nada. É verdade. A gente nunca vai acreditar, eu digo é nada. Denise, só pra gente encerrar, manda um beijo aqui pro seu Wagner, que mandou uma ótima semana pra você. Seu Wagner, um cheiro para você. Muito obrigada pelo carinho, que seja realmente de muitas bênçãos nos próximos dias. JPB já já. Vou TV correr pra Cabo lá. Branco, TV Beijo. Paraíba. Obrigado, até mais. Agora são 11 horas e 11 minutos. Quero te informar que começa a valer hoje o novo horário de funcionamento presencial nas repartições públicas municipais. Muita atenção, porque esse decreto foi publicado na última quinta-feira, falamos sobre isso no CBN João Pessoa, e vai mudar o formato presencial. O funcionamento vai ser reduzido. Começou às 8 da manhã e já encerra já às 2 da tarde. Ou seja, você que estava viajando, não nos ouviu, né, na quinta-feira, fica atento. As repartições públicas de João Pessoa, a partir de hoje, começam a fechar às 2 da tarde. O atendimento presencial vai ser até esse horário e depois só atendimento nas plataformas da internet. Então, isso é uma medida que afeta tanto o funcionamento administrativo interno quanto ao público. A Prefeitura quer que o processo de modernização da administração pública municipal aconteça, incluindo a implementação de aplicativos que possibilitam funcionamento contínuo 24 horas por dia. Tem até aquele João Pessoa na palma da mão para você fazer algumas solicitações. A justificativa apresentada pela Prefeitura é que essa decisão vai gerar economia de recursos e que podem ser direcionados para investimentos em obras e serviços que beneficiem diretamente a população. Essa medida também segue um padrão de horário de funcionamento adotado por outros órgãos públicos. Então, a partir de hoje, repartições públicas municipais de João Pessoa, das 8 da manhã às 2 da tarde. Falar em prazo, em mudança aí, né? Vamos falar de política com o João Paulo Medeiros, porque tem um prazo encerrando
essa semana, sexta-feira, não é isso, João? Bom dia mais uma vez para você. Exatamente, Caio. Próxima sexta-feira termina o prazo da janela partidária, o período em que nosso legislador brasileiro encontrou para possibilitar aqueles que possuem mandatos no legislativo que essas pessoas possam mudar de partido sem correrem o risco de perder o mandato, sem correrem o risco de serem acusadas de infidelidade partidária. Uma forma, no mínimo, curiosa que o legislador encontrou de descumprir aquilo que ele havia aprovado anteriormente, porque se aprovou no Congresso Nacional a questão da fidelidade partidária e depois, ou pelo menos logo depois, aprovou-se essa janela partidária, a figura da janela, que é esse tempo aí, um mês, para que essas pessoas ocupantes de cargos legislativos, seja vereador, deputado federal, ou estadual, possam migrar de legenda. Ou seja, a regra não pode mudar, mas nesse período pode. Esse períodozinho que, coincidentemente, antecede o processo eleitoral, onde as conveniências pessoais, particulares de cada um e a própria sobrevivência política, em alguns momentos, falam muito mais alto do que a ideologia partidária, do que o conteúdo programático. O nosso legislador colocou esse tempo aí para mudanças. E, via de regra, é um período de intensa movimentação nos bastidores, justamente porque nossos parlamentares, que não são tão preocupados assim com o conteúdo dos partidos, com a visão de mundo que eles têm, para não dizer zero preocupados, a maior parte deles aproveitam exatamente para promover essas mudanças e procurarem partidos que se adequem melhor à conjuntura da disputa eleitoral. No Brasil, se escolhe partido pensando unicamente na vitória das urnas, em vencer as eleições, e quase nunca no que aquele partido propõe para a sociedade, nos projetos, nas bandeiras que aqueles partidos defendem. Aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, você tem a tendência de pelo menos 12 mudanças. Algumas já até aconteceram. A Angélica Nunes fez esse levantamento no blog do Jornal da Paraíba, no blog Conversa Política. Algumas dessas mudanças já aconteceram. A gente trouxe aqui, semana passada, mudanças no MDB, não foi? MDB, do senador veneziano Vital do Rego, onde 2 vereadores já anunciaram que deixaram a legenda. Mas há outros nomes que também já migraram de partido, a exemplo do vereador Bruno Farias, que deixou Cidadania e foi para o Avante. Marcos Bandeira deixou o PMB para o Avante também. O doutor Luiz Flávio deixou o PSDB, também migrou para o Avante. Vão formar uma nominata ali bastante forte no Avante para a disputa eleitoral deste ano. E outros nomes que podem mudar ainda. A Angélica Nunes colocou essa lista lá completa. Quem tiver curiosidade de saber aquele vereador que está prestes a mudar de partido, é só entrar lá no Conversa Política e conferir. Em Campina e em outras câmaras municipais também da Paraíba, não é diferente. De regra, a gente tem mudanças sistemáticas nessa reta final de janela partidária. E o detalhe é que essas mudanças, elas mostram ou demonstram a chapa ou as chapas majoritárias para as quais essas pessoas que mudam de partido estarão vinculadas. Por exemplo, no caso do MDB, de Miquica Leitão, deixou o MDB e foi para o Republicanos, dentro da base do prefeito Cícero Lucena, ou seja, insatisfeito com a posição do partido executivo estadual de apoiar Rui Carneiro, migrou para um partido da base de Cícero Lucena e por aí vai. Um levantamento feito com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral de 2022 mostrou que essas modificações ampliaram-se em 31% em 2022 em comparação com 2018. São duas eleições nacionais, né, onde nós escolhemos deputados, senadores e o presidente da República. Eu não tenho dúvidas que para a eleição deste ano, esse aumento, essa ampliação do troca-troca de partido será ainda maior, já que estamos diante de uma eleição municipal onde o fisiologismo dos partidos e dos candidatos costuma sempre falar muito alto. Vamos acompanhar, já tem aí pelo menos uma prévia do que pode acontecer, do que já está acontecendo. Até sexta-feira a gente atualiza
essas mudanças, porque vão ser muitas, a gente acredita, pelo que a gente já está vendo aí, já tem alguns que anunciaram, então vão vir muitas outras mudanças até sexta-feira, vamos acompanhar aqui na CBN todas as manhãs, tem política por aqui. São 11h19, intervalo rapidinho, a gente volta com balanço do fim de semana, desse feriadão para você, né? Balanço da Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal, dos atendimentos do trauma e também um mutirão de renegociação de dívidas do Procon. Um feirão para você que está endividado, não sai daí. CBN João Pessoa. Oferecimento Natu House da Allianz. É você pronto para viver bem. CBN, a rádio que toca notícia. Uma marca registrada você tem que ter, senão vem alguém e toma de você. Mavip.com.br, sua marca merece cuidado e qualidade. Mavip.com.br, proteja sua marca com segurança e agilidade. Mavip.com.br, registre online com extrema facilidade. Mavip.com.br, a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante, especial. Um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes, e com Wi-Fi grátis para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. CBN João Pessoa. Onze horas 21 minutos. Chamar a Herbert Araújo aqui para conversar comigo. Tem informações sobre o balanço da Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal e dos atendimentos no Hospital de Trauma aqui em João Pessoa. Oi, Herbert. Olá, Caio. A Operação Semana Santa ela começou na quinta-feira passada, né, e foi até a meia-noite de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quase 1.300 motoristas e motociclistas foram alvo da fiscalização. Quem detalhou para a gente foi o inspetor Hamilton Silva. Apesar das complicações que nós tivemos no período de grande fluxo de veículos saindo e chegando na capital e nas grandes cidades do interior, e além disso, com a intensidade das chuvas que a gente teve nesse período. Naquele primeiro momento foram complicadores, mas nós tivemos um acréscimo de 52% no efetivo de plantão nesse período da operação, e em compensação nós conseguimos obter a redução de 44% do número de acidentes, comparados ao ano passado. Mesmo com essa redução, 3 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais paraibanas nesse período. O PRF Hamilton listou as infrações que foram mais registradas. A não realização de ultrapassagens em locais proibidos e irregulares. Foi constatado também bastante falta do uso de capacete tanto pelos pilotos quanto por passageiros de motocicletas. Crianças sendo transportadas sem o dispositivo correto de retenção. A falta do uso do cinto de segurança por motoristas e passageiros. Tivemos várias ações ali que constataram condutores conduzindo o veículo com álcool no sangue detectado, a questão da alcoolemia. A gente teve aí durante esse período, e aí não são só acidentes que ocorreram nas rodovias federais, mas os acidentes em geral de pessoas que foram atendidas no Hospital de Emergência e Trauma. 10 pessoas foram atendidas porque sofreram acidentes de carro e, veja só, 95 pessoas que se acidentaram de moto. Pois é, muito assustador, Herbert, porque sempre no feriadão, Semana Santa, sempre tem acidente com morte, né? Tudo bem que o número foi reduzido comparando com os outros anos, mas é muito impressionante como sempre há pessoas que
bebem e vão dirigir, pessoas que não respeitam a sinalização. Acho que ultrapassagem indevida é o que mais causa acidente. Nunca vi, né? Claro que tem questão da estrada, que às vezes é ruim, tem buraco, é mal iluminada, mal sinalizada, mas em grande parte desses acidentes é justamente por falha humana. Que pena que isso aconteceu, nossos sentimentos às vítimas. Herbert, obrigado pelas informações. Até mais. 11h24. Atenção você que está endividado. Procon da Paraíba promove a partir de hoje mais um mutirão de renegociação de dívidas aqui na capital e quem traz os detalhes é Maiara Medeiros. Estar endividado é mais do que uma questão financeira. É um fardo que afeta todos os aspectos da vida, prejudicando até a saúde mental e emocional do devedor. Mas o endividamento também limita as oportunidades de crescimento e realização pessoal. Com parte da renda direcionada para pagamento de juros e parcelas, fica cada vez mais difícil sair dessa bola de neve. A superintendente do Procon Paraíba, Kessia Liliana, reforça essa realidade que impacta centenas de paraibanos. Endividados somos todos nós que utilizamos cartões de crédito, parcelamentos. Muitas vezes o consumidor ele fica inadimplente não porque ele quer, mas porque teve um problema de saúde na família, perdeu um emprego, uma gratificação, ou mesmo chegou a ter uma separação que houve uma redução na renda familiar. Então, as pessoas, às vezes, passam por um percalço. E é para aliviar as dívidas dos consumidores que desejam negociá-las, que acontece até a sexta-feira desta semana, na sede do Procon Paraíba, o 73º mutirão de renegociações de dívidas aqui em João Pessoa. Os interessados devem levar RG, CPF, comprovante de residência e toda a documentação relacionada à dívida que deseja negociar. As empresas, CAGEP, Energisa, TVs por assinatura, telefonias e todos os bancos, as instituições financeiras de uma forma geral. Então, o consumidor ele pode procurar o Procon estadual, que fica na sede, na Almirante Barroso 693, no centro, de 8 até as 14h30, geralmente é a distribuição de senhas, e nós atenderemos todos os consumidores que lá estiverem necessitando. Vai se estender até a segunda-feira. Nós temos também mutirões programados para toda a Paraíba durante todo o ano, mas é importante dizer que esses mutirões eles servem para reinserir o consumidor no mercado de consumo. As dívidas serão negociadas em condições especiais para que os consumidores sejam reintegrados ao mercado de consumo. Os atendimentos seguem das 8 da manhã às 2 da tarde na sede do Procon Paraíba, na Avenida Almirante Barroso, número 693, centro de João Pessoa. Reportagem Maiara Medeiros. 11h26, mais uma pausa rapidinha por aqui. Voltamos com outras notícias até o meio-dia, tá? A gente tá por aqui conversando com você. Não esquece de nos assistir no cbnparaíba.com.br e de mandar sua mensagem, fazer sua denúncia, sua sugestão no 981324088, que é o nosso WhatsApp. CBN, a rádio que toca notícia. Algo está se aproximando. Ela pode sentir. Godzilla, Kong, eles também sentem. Tá a fim de fazer um passeio? Aperta o cinto aí, gente linda! Ai, meu Deus! Nunca vimos nada igual a isso. Aquilo é um mini Kong. Isso! Essa ameaça tá fazendo eles se unirem. O Kong acabou de ganhar um upgrade. Pensou em registro de marcas e patentes? Pensou mavip.com.br, a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Acesse mavip.com.br. CBN João Pessoa. Onze horas 28 minutos. Estamos de volta aqui com o CBN João Pessoa. Informação do trânsito para você. Vamos dar aquela olhadinha no trânsito da região metropolitana. Logo cedo nós te atualizávamos
sobre a situação do trânsito na saída de João Pessoa pela BR-230. Inclusive, vários ouvintes falavam, né, Caio, tá complicada a situação por aqui. Esse engarrafamento começava próximo aos Correios e seguia até o viaduto das Três Lagoas. Nesse momento, você, motorista, condutor que vai precisar sair de casa, pode ir tranquilo que o trânsito por lá já foi normalizado, fluindo bem em todo esse trecho da região metropolitana. Onde é que tem trânsito intenso nesse momento? Na rua Sebastião Iteraminense. Trânsito ali próximo ao bairro do Bessa, né? É no bairro do Bessa, essa rua, trânsito complicado nas adjacências ali, proximidades desse trecho no bairro do Bessa. Também temos informação de pequeno trecho de trânsito intenso, cruzamento da Avenida Maranhão com a Avenida São Paulo. Avenida Maranhão, esse trânsito já começa no cruzamento com a Goiás e segue até a Avenida Epitácio Pessoa. Já a São Paulo está com trânsito intenso a partir da Maranhão, seguindo até o grupamento de engenharia. Trânsito complicado por lá, tá? Muita atenção para você, motorista, condutor. No centro de Bahia também, pequeno trecho ali de trânsito intenso, na Avenida Liberdade, próximo da Caixa Econômica Federal, tá? Trânsito intenso nesse momento, porém sem grandes congestionamentos. E também quem está passando ali pelo Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, no encontro das BR-101 e 230, sentido capital, também vai encontrar um pequeno trecho de trânsito intenso, próximo ao retorno ali, né, naquelas passarelas da BR-230, por causa de um serviço que está sendo feito na pista. Então, muita atenção para esses trechinhos de trânsito na nossa região metropolitana. Agora são 11h30, a gente volta já já com dica para você que quer começar a empreender. Repórter CBN. Renegociação de dívidas tributárias com a Receita Federal termina hoje. A iniciativa permite o acerto de débitos com redução de até 100% de multas e juros. É necessário, no entanto, pagar pelo menos metade da dívida como entrada. O restante pode ser parcelado em até 48 vezes. Os interessados devem preencher um formulário no portal ECAC. Pessoas e empresas podem aderir ao programa. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que os contratos da Enel no Brasil podem ser rompidos. Em entrevista à Globo News, o chefe da pasta afirmou que mandou à Agência Nacional de Energia Elétrica abrir um processo disciplinar para apurar as transgressões da companhia em São Paulo. Em novembro, mais de 2 milhões de consumidores ficaram sem energia na região metropolitana da capital paulista depois de uma tempestade. No mês passado, cerca de 30 mil clientes tiveram um serviço prejudicado no centro da cidade, incluindo hospitais. Segundo o ministro, a Enel foi multada em mais de 300 milhões de reais, mas não pagou nenhum valor até o momento. A cirurgia de hérnia do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi bem sucedida. A informação foi divulgada pelo hospital. O médico responsável pelo procedimento disse que o premier está consciente e pode conversar normalmente com a família. Netanyahu continuará internado em Jerusalém enquanto se recupera. A data de alta não foi divulgada. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. 11h32. Empreendedorismo, com Jorge Lucas Vanderlei. Hoje a coluna é para você que está começando a empreender. É muito difícil começar, a pessoa às vezes fica um pouco perdida, mas Jorge Lucas Vanderlei está por aqui para te ajudar nessa missão, que é difícil, mas que também é muito gratificante para quem está começando a empreender. Jorge, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, pessoal. Tudo bacana? Tudo certo. Jorge, como descobrir qual é o melhor tipo de negócio para começar a empreender? Eu acho que essa é a pergunta-chave para você não começar errado. Exatamente. É sempre uma dúvida que as pessoas têm, né? Como é que eu começo? Que tipo de mercado, que tipo de segmento eu acabo dando meu pontapé inicial?
E eu sempre digo que depende muito do contexto de cada pessoa, né? Eu acho que existem 2 caminhos diferentes que os empreendedores acabam seguindo. Tem aqueles que empreendem porque estão precisando, né? Então você tem que tomar algumas cautelas nesse processo. E tem aqueles que já estão empreendendo porque vão começar a empreender, na verdade, porque querem investir numa coisa nova, né? Querem ali um adicional ali na sua receita, né, no seu salário e tudo mais, né? Então, é muito importante você entender qual é o seu momento de empreender, porque isso vai direcionar para o tipo de negócio que você pode começar a desenvolver, né? Se você está querendo, de fato, se manter com esse negócio, né? Você quer sair de um trabalho para poder ter isso como fonte de renda principal para você, você tem que ter um cuidado, né? Porque você tem ali uma urgência, uma necessidade muito grande. Então, você não pode arriscar demais nesse processo, pensar em coisas mirabolantes demais, tentar reinventar a roda. Você tem que ir numa coisa um pouco mais segura. Então, tenta olhar o que você já tem de habilidade, já tem de conhecimento. Olha para trás nos últimos anos, o que você fez nas empresas que você trabalhou, para você justamente tentar identificar o que você pode transformar no seu conhecimento, na sua experiência, com algum tipo de negócio e monetizar esse processo, né? Então, olhar um pouquinho nesse processo, acho que é um ponto importante. Agora, se você está querendo investir com uma coisa nova para você, já tem uma estabilidade, está tranquilo, você quer, de fato, um adicional para você, aí você pode pensar um pouco mais, inovar, né? Então, olha no mercado, vê o que é tendência em outras regiões, dá uma analisada em feiras de negócios, né, de empreendedorismo, você consegue se inspirar bastante nesses lugares, né? E aí você consegue ter ali uma noção de como que você pode conectar o que você gosta com o que é tendência no mercado, com o que tem espaço, um gap, por exemplo. Sei lá, as pessoas estão precisando de um produto específico, de um serviço, então vale você seguir por esse caminho. Então, depende muito do contexto de cada pessoa, né? Tem muita gente que antes de empreender é assim, tá lá trabalhando, né? E aí começa a empreender e fica fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, vou usar um exemplo, trabalha como funcionário público, mas aí começa a fazer bolo. Em que momento a pessoa pode fazer? Poxa, tô seguro aqui, vou pedir demissão e vou me dedicar ao meu negócio. Tem um momento certo para focar 100% nesse novo negócio? Porque também é uma loucura se você, às vezes, largar no início sem ter essa fonte de renda garantida. Exatamente, Caio. Muitas pessoas têm essa empolgação no início, né? Ah, tá dando certo, eu vou aqui largar tudo e começar a focar nisso aqui. Mas é muito importante a gente ter uma cautela nesse processo. Não adianta a gente agir só com a emoção do calor do momento e não pensar na razão um pouquinho nesse aspecto. Então, vale a pena você analisar se o que está dando certo nesse momento inicial do seu negócio é uma constante ou é uma coisa momentânea daquela situação, daquele período. Então, vale você analisar esse processo, porque eu vejo muitos empreendedores, por exemplo, extremamente empolgados ou então estão insatisfeitos com o trabalho que eles estão, né, com o emprego que eles estão no momento atual, e aí querem a primeira alternativa para poder fugir daquilo ali e tentar algo novo. Então, não vale a pena você simplesmente sair por sair. Tem que olhar com cautela. Então, as dicas que eu dou, né, nesse sentido primeiro, tenta ter uma reserva de emergência para você não ter tantos riscos financeiros nesse processo posterior, né? Porque se der alguma coisa errada com o negócio, que é um risco, você tem que ter ali um valor financeiro para te manter por um período de tempo, né? E um outro caminho que você pode seguir é você justamente identificar o quanto que você está conseguindo ter de faturamento com o seu negócio. Se você tiver ali um faturamento ali com o seu novo negócio, com a sua nova empresa, que seja igual ou superior ao seu salário, juntando os benefícios, já é um sinal que vale a pena você tentar seguir por conta própria com o seu projeto. Porque eu vejo muita gente querendo arriscar antes do tempo e aí acaba tendo um prejuízo, porque não tem saúde financeira para conseguir se manter na oscilação que o mercado tem, ou então lidar com as inconstâncias, né, que acaba tendo com os próprios clientes e tudo mais. Então, vale você ficar atento nesse processo para você acabar não metendo os pés pelas mãos, né? Esperar pelo menos, vamos dar um exemplo aí, 1 ano, no mínimo, para você sentir o ciclo ali, né, dos meses passando, seria um bom início, ou depende do negócio também? Tem negócio que vai demorar mais, tem negócio que vai demorar menos para você sentir esse termômetro? Depende, porque tem negócios mais inovadores que vão demorar um pouco mais para conseguir deslanchar. Agora, tem negócios mais tradicionais, né, que você já sabe como é que é o processo, o cliente já entende o produto, já entende o serviço, e tem uma necessidade muito clara, que é um mercado mais tradicional, que você percebe que em pouco tempo já dá para ter um sinal de que está dando certo ou que você precisa mudar alguma coisa. Então, varia de acordo com o risco e o caráter inovador do negócio, né? Então vamos lá, a pessoa está querendo começar a empreender, vamos fazer um checklist, aquela listinha do que não pode faltar, o que as pessoas precisam fazer? Vamos lá, Caio. O primeiro ponto que eu digo procure uma coisa que você tenha algum domínio, algum tipo de conhecimento para você tentar construir um negócio baseado nesse caminho, né? Porque você vai perder menos tempo tentando aprender coisas novas.
O segundo ponto é você analisar o mercado, que é fundamental. Você não pode simplesmente começar um negócio sem olhar o que já tem de concorrência, de empresas fazendo alguma coisa nesse sentido. E como que o seu mercado, né, o público-alvo, ele se comporta nesse sentido. E aí, depois disso, você vai pensar agora no processo operacional. Então, eu pensei num produto, eu pensei num serviço, como é que isso vai acontecer de fato, né? Então, se eu estou falando de produto, como é que vai ser, de fato, a produção desse produto? Contato com o fornecedor, tempo de entrega, como é que vai ser toda essa operação em si? E se for serviço, como é que vai ser o meu relacionamento com o cliente? Como é que vai ser, que tipo de metodologia eu vou utilizar para prestar esse serviço com o meu cliente? Então, você precisa deixar isso muito bem claro para conseguir deslanchar e dar o pontapé inicial. E aí sim você segue para o lado que eu digo que é fundamental e importante, que é a parte financeira. Então, lista ali os seus custos fixos, variáveis, para você não ter surpresa mais na frente. A gente sabe que vem uma coisa ou outra inesperada, mas se você mapear minimamente as coisas no início, você já consegue ter uma tranquilidade melhor ali mais na frente. Né? É igual reformar a casa, né? Você vai ali reformar, tem o gasto fixo, mas tem que ter a reserva, porque sempre vai aparecer um pepino. Então, vai abrir um negócio, tem que ter uma reserva. Não adianta querer crescer demais ou abrir algo maior do que está podendo naquele momento. Vai com calma, com cautela, analisando e dá menos chances de errar, indo assim, né, Jorge? Exatamente, cara. Não adianta você também se empolgar demais e ir cego com o processo, que senão você acaba quebrando a cara lá na frente. Então, pensa com carinho, com cuidado, que aí as coisas vão dar certo aí no processo de operar o negócio. Jorge Lucas Vanderlei, muito obrigado pela sua participação. Até semana que vem, Caio. Agora são 11h39, 11h40, mudou agora. Vamos para o intervalo? Nós voltamos com motivação. A psicóloga vai falar sobre mentira. Os danos que a mentira pode causar. São muitos. Então fica por aí que a gente conversa já já. Deixar meu abraço para a ouvinte Suzinha Kátia que diz: Caio, tô chegando por aqui, ouvindo esse programa maravilhoso. Um abraço, Suzinha, para você. E também, para o Eric Eugênio. Mandou aqui falando: Caio, passei pela Avenida Maranhão. A Avenida Maranhão tá tudo tranquilo, ele colocou. Porque eu falei que agora o trânsito estava complicado por lá, ele passou e disse que está tranquilo. Então fica a dica para você, nosso ouvinte. Voltamos já. CBN, a rádio que toca notícia. É reta final no Campeonato Paraibano. Botafogo, Serra Branca, Souza e 13 chegaram até aqui. E eles estão a poucos passos da conquista que fica para sempre. Campeonato Paraibano 2024 é com a gente. Paraibano Unip 2024. Oferecimento. Priscilas Hall. A sua segunda casa é aqui. Café São Brás. Agora em novas embalagens. Bet VIP, a sua aposta VIP. E Unip, o centro universitário mais arretado da Paraíba. Inscreva-se já. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. CBN João Pessoa. 11h42. CBN Motivação. Hoje, para participar aqui da nossa conversa, convidamos a psicóloga Débora Torres para falar, sabe sobre o quê? Sobre mentira. Pois é, todo mundo já mentiu uma vez na vida, 1, 2, 3. Tem gente que mente até demais, não é não? Todo mundo conhece aquele mentiroso de carteirinha. Débora Torres, seja muito bem-vinda à CBN. Obrigada, bom dia. Mentira, como eu já falei, todo mundo mente um pouquinho, já mentiu, mas certamente quem mente muito causa algum dano social. Mas vamos começar pela mentirinha. A gente, desde pequenininho, aprende, ou o pai mente pra gente alguma coisa, não vou, a gente volta daqui a pouco para comprar esse presente. A clássica. Né? A clássica. É normal, a mentira está intrínseca nas relações humanas. Isso é socialmente aceito de alguma forma? Ou a gente tem que abominar a mentira, né? Olha, eu trocaria o normal pelo comum, sabe? Porque realmente ela é muito comum. Essa que você falou agora, né? Na volta a gente compra, ela é clássica, né?
Até minha filha, ela já conhece. A brincadeira, ela diz, mamãe, você vai dizer, né, que na volta a gente compra, né? Já sabe. É comum, né? E tem aquela velha história, né? Eu vou mentir para proteger fulano, não vou contar tudo, né? Para que fulaninho não sofra e etc. Então, é comum, né? Eu diria que é até socialmente aceito em alguns contextos, né? Justamente para proteger algumas pessoas, né? Mas ela se torna, eu não gosto de dizer que é normal, porque você mudar a verdade, né, em detrimento de qualquer realidade, de qualquer situação, não é uma coisa normal. A gente precisa aprender a lidar com a verdade, né? E a gente está sempre fugindo do sofrimento de alguma forma. E a mentira, ela protege a gente da dor, né? E a gente pode sempre estar fugindo disso, né? E às vezes é uma proteção e às vezes é realmente para tirar uma vantagem, né? Que aí é onde a coisa se torna um pouco mais séria, mais grave. Então tem como diferenciar isso. Mas Sim. antes de diferenciar, a criança ali, é muito interessante a gente perceber que quando a criança começa a aprender a mentir, isso. E o pai começa a perceber, às vezes acha até engraçadinho, porque a criança está ali se protegendo de alguma forma. Ela está entendendo que, se disser a verdade, o pai vai reclamar, então vou fazer isso. Então a mentira ali, naquele momento, é uma forma de se defender. Mas o pai e a mãe têm que ensinar que não é correto, desde novo. Claro. Então já vai começando nesse processo desde novo. Mas aí o pessoal chega adulto e escolhe mentir. Claro. E aí fica essa diferença. O mentir que é aceito socialmente e o mentir que não é. Como é que a gente diferencia isso? Olha, eu acho que o aceito, ele iria justamente mais nessa questão da proteção, né? De que eu não vou contar toda a verdade para que fulano ABC não sofra, né? É isso onde a gente coloca onde é o mais aceito. Ou às vezes até para não piorar uma situação, né? É o mais aceito socialmente falando, né? Sim, a criança, ela precisa aprender desde cedo que a verdade, por mais dolorosa que ela seja, ela ainda precisa ser dita, né? E não ser escondido. Mas sim, o adulto, ele escolhe deliberadamente mentir. E isso sim é o mais aceito, né, socialmente falando. Agora, aquela, como eu falei antes, né, aquela que é para tirar vantagem, por mais que todo mundo se utilize dela em algum momento na vida, a gente não vai ser hipócrita aqui, né? Por mais que qualquer pessoa possa utilizar disso em algum momento da vida, não é já mais tão aceito, porque isso vai virando uma bola de neve, né? Principalmente porque quando a gente conta uma mentira como essa e a gente vê que dá certo, a gente vai repetir, né? Então, aí a história se torna muito mais complicada. Então, vamos para o complicado, que todo mundo conhece. Aquela pessoa que mente. Mente. Você fica fingindo que está acreditando. Não tem aquele mentiroso de carteirinha que todo mundo conhece? Isso. Por que essa pessoa mente tanto? É algo patológico? Pode chegar a algo patológico, a mentira? Sim, ela pode chegar a ser algo patológico, que é o que a gente chama de mitomania, né? Mas nem todo mundo que mente muito é um mitomaníaco, certo? Até pra gente não justificar, né? E começar a chamar todo mundo, diagnosticar todo mundo, porque eu vi a doutora aqui. Não, vamos exatamente, com calma. Não, tem um limite. E assim, até porque existe uma diferença, né? Aquele que mente muito, ele usa para obter uma vantagem, né? Aquela historinha o jeitinho brasileiro, né? Que a gente sempre quer ter vantagem em alguma coisa. Então, a pessoa que não é um mitomaníaco, mas que ele mente muito, ele quer ter a vantagem sobre alguma coisa. Sim, muitas vezes isso é decorrente de um transtorno de ansiedade, não que justifique, mas isso é decorrente de algum transtorno de ansiedade e em vistas de esconder alguma fraqueza, sabe? Esconder alguma desvantagem, algum problema diante das outras pessoas. Ou simplesmente para ludibriar as outras pessoas mesmo, né? Tem gente que faz com a malícia. Com essa vontade mesmo, isso. Essa tensão, na verdade. Isso. Então, tem essas pessoas que vão com essa malícia realmente. Mas tem outras que elas têm uma insegurança guardada dentro de si, né? E muitas vezes elas acabam, sim, evoluindo para o transtorno da mitomania. Isso acontece com muito homem em relacionamento, né? Vamos ser sinceros, as mulheres reclamam muito, o homem não consegue ser verdadeiro ali. Sim. Não tem isso. Sim. Porque às vezes é querendo esconder uma fraqueza, uma insegurança. Isso. Não mexe nisso aí também? Isso. Aí a gente entraria já até no machismo estrutural, né? Sim. Mas o homem, ele tem essa dificuldade, né? Principalmente quando existe até uma questão financeira envolvida, né? Onde existe um problema financeiro no meio do caminho e diz, não vamos sair não, porque eu tô cansado, né? E aí vai evitando algumas coisas e eu não vou nem entrar em questão de relacionamento propriamente dito, né? que tá se escondendo ali dentro. Que aí são outros divãs, outras conversas. Mas mulher mente também, viu? Muito. Que não é só homem, não. Com certeza, não vamos levar. Mulher mente também. Como descobrir que eu tô mentindo demais? Porque
se todo mundo mente, às vezes a gente só olha pro outro, né? Isso. E como descobrir que eu tô mentindo, que eu tô me esquivando demais no relacionamento, ou na vida, ou com meu filho, ou no trabalho, ou pra ter vantagem das pessoas? A autoanálise é importante para isso também? Olha, às vezes é até difícil, porque tem gente que consegue acreditar na própria mentira. Sim. Né? Então, muitas vezes, isso pode ser mais facilmente percebido em terapia. Porque vai se tornando uma coisa normal. Como eu te disse, quando a gente mente uma vez para obter uma certa vantagem, se esconder de algo, fugir de algum problema e dar certo, a gente começa a repetir, né? Time que está se ganhando não se mexe. Então, a gente começa a repetir isso e a gente não vê porque vai normalizando um comportamento que não deveria ser normal, como eu te disse. É comum, mas comum não é normal. E a gente vai normalizando algo até que a gente se vê numa situação que diz, opa, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu cheguei aqui? Por que é que eu estou desse jeito? Por que é que as pessoas não me conhecem? Né? Por que é que eu estou me distanciando das outras pessoas? Porque ela começa a construir uma realidade que ela não se enquadra. E aquele velho ditado, né? Mentira, tem perna curta. Então, chega uma hora que as informações elas não batem. Mas muitas vezes, justamente pelo fato do mentiroso ele acreditar nas próprias mentiras, e normalizar isso, ele não vê o caminho que ele está chegando, né? Às vezes começa com uma mentira pequena e aí cria outra para suprir essa, cria outra. Quando vê, tá uma mentira tão grande por uma coisa que só ter dito a verdade seria Era só ter dito a verdade. Muitas vezes quem faz isso é justamente o mitomaníaco. É, né? É uma necessidade de construir uma nova identidade. Sim. E muitas vezes o mitomaníaco ele desenvolve justamente esse transtorno devido a traumas. Existem dados que surge até por conta de epilepsia, a mitomania. Nossa. Isso. Estudos trazem alguns dados sobre isso também. De novo, não se justifica porque a gente está falando de um adulto que é são. Né? Ou seja, também tem tratamento para isso. Mas o mitomaníaco, ele tenta construir uma identidade que ele não tem, né? E ele vai construindo um mundo aleatório para que ele se encaixe em determinada realidade e ele não percebe, realmente mesmo. Nossos ouvintes estão participando aqui. Zulu Neves falou o seguinte, ó. A mentira faz parte da imperfeição humana. Quem diz que não mente já está mentindo. Mas como tudo na vida, a quantidade está relacionada à qualidade. Tem gente que mente muito. Né? Ele está falando justamente isso. Mais um ouvinte aqui, deixa eu ver o nome dele, Múcio, lá do Valentina. Bom dia, tenho uma cunhada. O que ela mente num dia, o macaco pula no ano. Múcio, me desculpa, você me fez ir com essa... mas todo mundo conhece uma pessoa que é assim, viu? Que mente muito. Sim. Obrigado pela participação. O Soares também dizendo assim, Caio, bom dia extensivo a todos e a entrevistada. Segundo Roberto Carlos, em uma das suas músicas, diz que, às vezes, a mentira ajuda a viver. Seria uma verdadeira hipocrisia quem afirma que não mente, tá? Aqui ele falando sobre isso, né? Concordo. Mais um aqui, o Paulo. Ele falou lá, e essa confusão recente de achar que fake news e mentira são a mesma coisa? Eu acho que foi justamente a discussão que a gente trouxe agora há pouco, Débora, sobre pós-verdade, né? Que aí é uma outra discussão, que é você acreditar, mesmo quando os fatos estão dizendo outra coisa, mas pela emoção, por aquilo, por uma paixão, você acredita no que não é. Você, mesmo com os fatos, você quer acreditar na mentira, na pós-verdade. Tem muita gente que se aproveita disso. Mas aí também já seria para uma outra conversa, porque realmente tem uma confusão. Fake news, que é você criar ali com aquela intenção, né? E a mentira mais cotidiana. E a Glaudenice disse, gostei do nome, mitomaníaco, não sabia. Tá aí anotado, viu, Glaudenice? Para você saber. Agora não é para ir diagnosticando todo mundo, não. Porque o mitomaníaco é uma doença. E se você tá mentindo muito, procura uma terapia. Vai se tratar, é importante. Eu falo uma coisa sempre em consultório, todo excesso esconde uma falta. Então, se tem muita mentira, está faltando muita coisa na vida dessa pessoa. Queria agradecer a psicóloga Débora Torres por conversar aqui de forma tão descontraída e tão direta sobre mentira. Afinal, a gente está num mundo onde a mentira acontece, mas a gente precisa analisar e saber que não é normal. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela participação. Obrigada a você pelo convite, foi ótimo. Agora são 11h52, intervalo, e voltamos com as últimas notícias. CBN, a rádio que toca notícia. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar,
Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você, em qualquer lugar. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás, aproveite esse sabor. CBN João Pessoa. Agora são 11 horas e 54 minutos. A Polícia Civil prendeu ontem um homem suspeito de estuprar as 4 filhas no Vale do Mamanguape, no litoral norte aqui do estado. O crime aconteceu em 2022 e uma das vítimas chegou a engravidar do suspeito. O delegado Silvio Rabelo falou com nossa produção e traz os detalhes desse caso. Olha, quando foi em 2022, nós abrimos um inquérito policial por estupro, abuso sexual de um pai que veio a abusar, segundo os primeiros levantamentos, segundo os indícios, ele veio a estuprar e abusar sexualmente das filhas. Nós conseguimos concluir o inquérito com êxito, pediu o mandado de prisão. O mandado de prisão saiu no ano passado, mas ele foragiu, parte da família também foi morar no Rio Grande do Norte e nós ficamos investigando desde então esse homem. Inclusive, ele chegou a engravidar uma filha também de 16 anos. Essa gestação foi interrompida por uma questão, a gente acredita, por uma questão emocional, foi interrompida, ela veio a abortar, mas nós temos conhecimento que das 4 filhas, pelo menos 3, ele abusou sexualmente e uma delas, há indícios também do abuso. Então, é importante frisar que é um homem, foi uma ação horrenda, o modus operandi dele era o mesmo, ele mandava as meninas, as próprias filhas, olharem para o céu, olharem para as estrelas e se despirem. Então, foi uma ação horrenda e o inquérito policial foi iniciado e concluído pela Delegacia da Mulher, aqui de Mamanguape, onde fizemos uma ação em conjunto nas últimas horas, vindo a capturar esse indivíduo no sítio próximo de Mamanguape. Então, ele foi capturado, foi preso, cumprimento de mandado de prisão e se encontra preso, onde responderá criminalmente pela sua ação delituosa. Tá aí, um caso absurdo, um homem suspeito de estuprar as 4 filhas no Vale do Mamanguape, litoral norte aqui do estado, foi preso ontem. Crime que teria acontecido em 2022 e uma das vítimas chegou a engravidar do suspeito. A gente vai seguir acompanhando esse caso. 11h56, quero te lembrar que sábado agora, te informar na verdade, que esse sábado tem Circuito Comunidade na telinha da TV Cabo Branco. A programação vai levar muitos serviços importantíssimos para você que está em casa. E também vai ser a primeira edição, lá num dos maiores bairros de João Pessoa, que é Mangabeira. Então, atenção, você morador de Mangabeira, vai ter sábado Circuito Comunidade na telinha da TV Cabo Branco, direto do bairro de Mangabeira. Por lá, o que não falta é a opção de comércio, Você consegue encontrar de tudo, bem pertinho de casa. E por isso, amanhã, aqui no CBN João Pessoa, nós vamos falar sobre o impacto do comércio no bairro de Mangabeira, em toda a capital João Pessoa, e o que precisa melhorar, para tornar esse fluxo, para tornar esse comércio mais eficiente. Você confere amanhã, aqui no CBN João Pessoa, essa reportagem, e sábado tem Circuito Comunidade na telinha da TV Cabo Branco e direto lá do bairro de Mangabeira. Todo mundo convidado, eu vou estar lá, inclusive, tá? Todo mundo, os repórteres, apresentadores, vai estar todo mundo por lá para conversar com a comunidade, além dos serviços, claro, que são importantíssimos sendo oferecidos para a população. 11h57, últimas notícias aqui. Felipe Nunes está na apuração
bastidor da política. Felipe, o que é que você tem de informação pra gente? Bom dia mais uma vez. Oi, Caio, bom dia para você mais uma vez, bom dia a João e a todos os nossos ouvintes. A gente acompanhou no início do programa novidades aí acerca do PT, Luciano Cartacho buscando ali o apoio do ex-governador Ricardo Coutinho no sentido de se consolidar como nome do partido na disputa à Prefeitura de João Pessoa, e há uma expectativa para novidades também no campo da direita, que é representada aqui na capital pelo ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que foi escolhido pelo PL e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como nome desse espectro político na disputa aqui na capital. A gente sabe que o PL está buscando, neste momento, se unir ao Novo, ao Partido Novo, que tem como principal expoente nessa eleição o pastor Sérgio Queiroz, que foi candidato ao Senado no último pleito, o pastor que se coloca aí como uma liderança que está participando das discussões e das articulações para o pleito, não anunciou pré-candidatura ainda, disse que ainda vai avaliar de que forma fará essa participação, e a expectativa do PL é conseguir o apoio do partido para uma eventual aliança com Marcelo Queiroga e uma formação de chapa, né? Algumas lideranças do PL me ligaram e me disseram que há uma expectativa para que haja um evento essa semana, e nesse evento os dois partidos vão dizer o seguinte, que iremos caminhar juntos, mas sem definição ainda, pelo menos para o público, acerca da cabeça de chapa, que já se tem o nome de Marcelo Queiroga como definição aí no lado do Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a expectativa, pelo menos no âmbito da direita, João Paulo Medeiros. Felipe, a tendência é de formação dessa chapa aí, Queiroga e Sérgio Queiroz. Se esse grupo for inteligente, viu, Caio? Coloca, pelo menos essa é a minha avaliação, coloca Sérgio Queiroz como cabeça de chapa e Marcelo Queiroga como vice. Acho difícil. É muito difícil isso acontecer, né? João. É muito difícil isso acontecer. Agora, claramente, Sérgio Queiroz tem um discurso mais palatável para uma parcela significativa da sociedade. Não, ele transita muito bem, não somente junto aos evangélicos, mas também junto a outros setores que poderiam eventualmente agregar ali. E a eleição de 2022 demonstrou isso, né? Foi candidato ao Senado, sem tempo de televisão, sem recurso, e teve uma votação muito expressiva, principalmente aqui em João Pessoa. Mas ele tem a força ali da indicação de Bolsonaro, o Marcelo Queiroga, porém o Sérgio Queiroz tem ali mais o capital eleitoral. No fim das contas vai valer a palavra de Bolsonaro, a assinatura de Bolsonaro apoiando o nome de Queiroga. O ex-presidente que tem uma agenda prevista para a Paraíba no dia 12 desse mês, lá na Assembleia Legislativa, para receber ali um título de cidadão que já foi aprovado, e a direita quer chegar nesse dia já unida, tendo o Novo, né? O PL e o Partido Novo unidos nessa disputa aqui em João Pessoa. Acho mais fácil ali o Sérgio Queiroz, agora se ele aceitar também, né? Ir para vice é o que a gente vai seguir acompanhando, porque são desdobramentos e são mudanças que vão impactar muito no cenário eleitoral, né? Cenário pré-campanha, que já está acontecendo, já está em toda ebulição aqui na região metropolitana. Você acompanha tudo no CBN João Pessoa, todos os dias, das 9 ao meio-dia, a gente traz em primeira mão os bastidores da política para você. Queria deixar meu abraço a todos os ouvintes que participaram desde cedo com a gente, que mandaram suas mensagens, que nos acompanham todas as manhãs, das 9 ao meio-dia, na 101.7 FM. Você é nosso convidado, tá? Todo dia ficar aqui com a gente e pode ligar bem cedinho a programação, porque durante a programação nacional tem os nossos boletins com informação e com notícia local. Então, na CBN, você sempre fica bem informada, bem informado, tá? Um abraço para a Glaudenice, que participou com a gente, para o Wellington, para o Paulo Soares, para o Gadelha. Muita gente aqui participando. O Ângelo Raposo também, que eu não registrei mais cedo. Um abraço para você. O Borba, Ivanaldo, todos esses que estão participando com a gente. O Alessandro Garrido que disse, opa, tô chegando agora. Alessandro, bom saber que você ainda tá por aí acompanhando a gente, porque tá encerrando o CBN João Pessoa, mas já te convido todos vocês, 3 da tarde, tem CBN Cotidiano com Carla Visani, também te atualizando tudo o que acontece nas tardes aqui da região metropolitana. E assim chegamos ao fim do CBN João Pessoa, com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral,
Na edição, Felipe Nunes. E na produção, Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação, Caio Ismael. Um abraço para você. Até amanhã. CBN João Pessoa. Repórter CBN.